porque semana que vem nós vamos falar de tudo que você sempre quis saber sobre trombólise e não teve coragem de perguntar. E é Hoje é justamente só on-label, né? Hoje é só on-label, né, Estelinha? exatamente. Então, hoje são só as coisas mais simples, e a ideia é que semana que vem, realmente, os casos desafiadores, os casos que não estão nos livros e que a gente, com a experiência desses anos todos, e com o que a gente já sabe de literatura, de casos observacionais no mundo, a gente mudou, então, em termos de conduta. Para começar, então, Otávio vai nos falar sobre as evidências da trombólise no AVC isquêmico agudo. Vamos ver, Otávio. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, Sheila. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Falando sobre um tema que é o dia a dia da gente, mas é um tema, um eterno moving target, né? A gente está sempre perseguindo aí as evidências para aprimorar a terapia de reperfusão e tem muita coisa nova, né? Então eu estava refazendo essa aula que a gente fez do ano passado para cá, né? E teve um bocado de coisa interessante nova aí que vocês estão vendo meus slides direitinho. Espero que sim agora. Isso. Muito bem, muito bem. Bem, gente, então vamos falar um pouco quais são as evidências, né, científicas que suportam o uso da trombólise para AVC isquêmico, tá? Esses são os meus potenciais conflitos de interesse aí em relação a esse tema. Bem, o acidente vascular cerebral isquêmico sofreu uma verdadeira revolução nos últimos 30 anos, né? De uma doença que praticamente nem era uma emergência médica há 30 anos atrás, né? Hoje em dia o AVC é uma das principais emergências médicas em medicina, uma das doenças com um dos tratamentos mais agressivos e com maior comprovação, né? E com um efeito, né? Um dos mais potentes efeitos terapêuticos na medicina, né, o AVC isquêmico agudo. E a gente vai mostrar isso um pouco para vocês hoje, né. Atualmente já existem pelo menos 6 estratégias que são consideradas nível 1A de evidência para o tratamento do AVC, né, 2021, na verdade, aqui está atrasado, 2021, né, mas não mudou muito de lá para cá. O que é uma estratégia nível 1A de evidência? Né? Aquela que é suportada por pelo menos 2 estudos duplos cegos randomizados, 2 estudos randomizados, bem elaborados, multicêntricos, né? Ou uma meta-análise. Né? E todas essas têm esse perfil. Então, a aspirina, né, que é utilizada na prevenção da recorrência precoce, depois do resultado do IST e do CASH, né? A combinação de aspirina com o inibidor de P2Y12, né? Principalmente para pacientes com AVC ou AVC minor ou AIT, naqueles primeiros 21 dias, para prevenir a recorrência precoce, né? Depois dos resultados do Chance, do Point, né? Do Sócrates e do Thales, né? Esses dois, os antiagregantes, vejam vocês que são mais utilizados para prevenir a recorrência precoce de AVC, quer dizer, o efeito do antiagregante para aquele AVC que está acontecendo, ele é muito pequeno, né? Não é como no infarto do miocárdio, né? Onde o antiagregante tem um papel importantíssimo. No AVC, infelizmente, o benefício na fase aguda para aquele AVC é muito pequeno, né? Mas o benefício maior é para prevenir uma recorrência precoce, né? A trombólise endovenosa, até 4 horas e meia do início dos sintomas, a trombectomia mecânica, né, para pacientes com AVC por oclusão proximal, a craniectomia descompressiva, que é indicada para pacientes que têm AVC extenso, maligno de cerebral média, né, e talvez o mais importante de todos é a unidade AVC, porque ela pode ser estendida a um número maior de pacientes, né, enquanto os outros são para uma porcentagem menor de pacientes que podem ser elegíveis para esse tratamento, né. Bem, nós vamos focar hoje na terapia de reperfusão com a trombólise endovenosa, né? Tudo começou, né, gente, há mais de 25 anos atrás, agora no dia 14 de dezembro, nós fizemos um brinde, né, Shelinha, a Gisele, nós fizemos um brinde comemorando 25 anos do estudo NINDS, né, no dezembro do ano passado, um brinde online, né, por causa da pandemia, e o estudo NIDS foi um marco realmente na história do AVC, né, ele foi um estudo bancado pelo Ministério da Saúde americano, né, o NIH, o NIDS, né, foi um estudo duplo cego randomizado, multicêntrico. Naquela época, a trombólise endovenosa já havia sido testada com streptokinase e tinha falhado, né, com muito sangramento, tinha sido testado com o próprio alteplase, mas com janela terapêutica extensa, né, e não tinha dado resultado, e o NIDS resolveu testar, né, em 16 centros americanos, a alteplase nas primeiras 3 horas do início dos sintomas, né. Esse estudo, a tomografia, para ser elegível, o paciente tinha que ter um AVC nas últimas 3 horas do início dos sintomas, né, com sintomas precisos, né,
Acho que falhou, né? Caiu? Voltou. Voltou? Oi, gente. Voltou? Então tá. Então foi um estudo relativamente pequeno para os padrões atuais, né? 624 pacientes, divididos em TPA e placebo. Mais da metade dos pacientes tinham que ser incluídos até 90 minutos, né? E o desfecho principal do estudo era um teste global de incapacidade funcional, né? Que incluía aí o Rankin, o NIH, o Bartel e o Glasgow Outcome Scale, né? A parte 1 do estudo, o desfecho era a redução do NIH, né? E esse estudo, em todos os critérios, ele foi um estudo positivo, né? Os critérios de inclusão, muitos deles foram definidos de forma empírica, né? Então, vejam vocês, por exemplo, que eles excluíram pacientes que tinham crise epilética na instalação do AVC, que hoje em dia já não é mais um critério de exclusão, né? Eles excluíram pacientes, eles definiram, né, que pacientes que tinham uma hemorragia intracraniana prévia no passado não poderiam receber tratamento também. Então, assim, alguns critérios que a gente vai discutir na próxima aula, na próxima semana, isso mudou um pouco, bastante, né? Na verdade, alguns aspectos mostraram, porque a prática mostrou que alguns desses critérios são, na verdade, são critérios relativos, né, de exclusão. E o estudo, ele foi todas as medidas no estudo positivo, né? Ele mostrou uma redução, uma melhora do NIH dos pacientes nas primeiras 24 horas, melhora do Bartel, do Rankin, né, das medidas globais todas, com um aumento absoluto de 13% de pacientes com incapacidade mínima ou ausente, ou seja, Rankin 0 ou 1, e um aumento relativo de 30% na chance de ranking 0 ou 1. Né? Houve um aumento do risco de hemorragia cerebral, que foi de 0,6% para 6%, né? Mas isso não teve um impacto na mortalidade. Né? Geralmente, os pacientes que sangram são pacientes geralmente já muito graves, e isso não levou ao impacto de mortalidade. E o benefício foi independente do mecanismo de AVC. Tá? Então, esse estudo, obviamente, ele como todo estudo que muda um paradigma, né, ele enfrentou uma resistência, um ceticismo inicial, né, de forma que o FDA, por exemplo, aprovou já em 96 o estudo, mas na Europa ele levou quase 5 anos para ser aprovado, né, só em 2001 é que foi aprovado um estudo, foi aprovado o uso do RTPA na Europa, e mesmo assim eles exigiram, né, a Agência Regulatória Europeia, um registro populacional fase 4, que foi o CITES-MOST, e um segundo estudo positivo para recomendação nível 1A de evidência, que veio a ser depois do estudo ECAS-3. Né? Esse estudo levou a uma revolução no tratamento do AVC nos Estados Unidos, já de imediato, porque, vocês sabem, né, quando sai o resultado positivo na New England, né, no mesmo dia sai na CNN lá nos Estados Unidos, né, e se o paciente tiver um AVC no dia seguinte e não receber aquele tratamento que saiu na CNN, ele processa o hospital. Então, houve uma mobilização muito rápida das emergências dos Estados Unidos para se preparar para atender paciente com AVC como uma emergência agora, né? O AVC passou a ser uma emergência depois desse estudo, né? No Brasil, gente, só em 2001 que a Anvisa aprovou o tratamento, a gente começou a tratar os pacientes aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto e outros centros do Brasil, hospitais públicos, bancando do próprio bolso, já a partir de 2001, né? E a portaria do Ministério, que, como vocês sabem, só 17 anos depois da publicação do NINDS, foi que a portaria do Ministério incorporou o reembolso, né, da trombólise endovenosa pelo Sistema Único de Saúde. Tá? O estudo CITES-MOST, aquele estudo fase 4, né, foi uma grande confirmação dos resultados do estudo NINDS. Né? Ele mostrou o benefício em um nível muito maior de pacientes, né, com mais de 2.000 pacientes tratados em vida real, né, mostrou um benefício significativo e mostrou, inclusive, redução de mortalidade, né, com o uso da alteplase, coisa que não foi possível mostrar no estudo NINDS. Né? E o estudo ECAS-3, que foi o estudo europeu, que testou a trombólise endovenosa entre 3 e 4 horas e meia, ele teve como desfecho primário também um ranking de 0 a 1 em 90 dias, né? Ele mostrou um aumento dos pacientes com ranking de capacidade mínima nenhuma, né? De 45% para 52%, né? Com um NNT próximo aí de 14%, né? Esse estudo, ele é importante salientar, ele excluiu, né, pacientes com AVC prévio, né, com AVC, a combinação de AVC prévio e diabetes, e aqueles pacientes com NIH acima de 25, que são exclusões também, o que hoje em dia a gente não considera que não são válidas, né? A gente costuma tratar esses pacientes
com trombólise endovenosa, né? Esse estudo também foi passível de uma série de críticas, até mais recentes, por causa do desbalanço que houve entre o pareamento dos dois grupos randomizados, né? Vejam vocês que a média do NIH do grupo placebo foi um pouco maior do que do grupo tratamento, né? E também houve tinha 14% de história prévia de AVC no grupo placebo em relação ao grupo história prévia do grupo tratamento, né? Isso levou a alguma série de críticas à interpretação, apesar de que a análise ajustada também continua sendo positiva, né? E eu acho que a principal resposta para essas críticas é o fato de que as meta-análises subsequentes, né, com grupos muito maiores de pacientes, mostraram benefício, né? Houve também um aumento de hemorragia no grupo que foi tratado, né, uma hemorragia precoce, sem aumento de mortalidade, né, nos pacientes tratados entre 3 e 4 horas e meia, né? E meta-análises mais recentes, né, compilando todos esses estudos, mostram um benefício e que esse benefício se estende, sim, até a janela de 4 horas e meia, quiçá até 6 horas, né? Sugerindo que a trombólise é um tratamento extremamente potente, mas o seu benefício cai rapidamente, né? Então vejam vocês que de um NNT próximo de 4,5, de 0 a 90 minutos, né, a gente cai para um NNT próximo de 14, né, quando a gente está falando entre 4 horas e meia, entre 3 e 4 horas e meia, e o benefício praticamente vai desaparecendo depois dessas 4 horas e meia, se eu selecionar o paciente somente por tomografia, né? Então, só para a gente situar, né, o que é um NNT de 14, o que é um NNT de 3, comparar isso com outras estratégias de tratamento em emergências médicas, vejam vocês, gente, que nós estamos extremamente bem posicionados, né, em termos de eficácia. Vejam vocês, usando esse parâmetro, né, que é o INT, que é o número necessário de tratar, que na verdade não só é epidemiologia clínica para mostrar a eficácia de um tratamento. Vejam vocês que a trombólise e a trombectomia mecânica, né, tratamento de fase aguda do AVC, estão posicionados juntos aí com a desfibrilação para parada cardíaca, com a escolha de um antibiótico certo para um choque séptico, né. Então é um tratamento extremamente potente. A cranioectomia descompressiva tem um NT de 2, né? Baseado na pool análise do Decimal, do Destiny e do Hamlet, né, que teve uma redução de 50% praticamente de mortalidade, nós temos um NT de 2, né, um dos NT mais baixos na medicina, né. Então, isso mostra quão agressivo, né, são esses tratamentos e quão eficazes são esses tratamentos que a gente dispõe para a terapia na fase aguda do AVC. O problema não é a eficácia, o problema sim é o acesso a esse tratamento, né? Por isso que é tão importante a gente capacitar profissionais de saúde e as redes assistenciais para o paciente com AVC chegar no lugar certo, na hora certa, né? Qual é o risco desse tratamento, né? O risco maior, eventualmente, é a transformação hemorrágica, né? Sintomática, tá? A gente divide aí, de acordo com o estudo dos critérios do ECAS, né? Nesses 4 tipos, né? A hemorragia tipo 1, que seria o infarto hemorrágico tipo 1, que na verdade são pequenas petequias, né? Você tem, deixa eu botar o apontador aqui, você tem aqui a hemorragia já coalescente, né, petequial coalescente, que é o tipo 2, o pH1, né, que é essa hemorragia que pega menos de 30% da área isquêmica sem desvio de linha média, né, sem inundação ventricular, e o efeito de massa, né, maciço, de um pH2, que frequentemente é sintomático, né. Então, um ponto importante é que a transformação hemorrágica sintomática, ela nos diferentes estudos, diferentes séries, ela acontece em até 7% dos pacientes, 8% dos pacientes tratados com TPA, né? Se eu expandir essa janela para até 7 dias, né? Mas ela acontece também em 1,8%, quase 2% dos controles. Então, ela também acontece em quem então também não recebeu o RTPA, né? E ela quando acontece, ela está associada a um pior desfecho funcional, tá? E maior incapacidade, obviamente. Entretanto, se você pesar o risco-benefício, né, o benefício da trombólise é muito superior ao risco de transformação hemorrágica. Geralmente os casos que sangram são casos mais graves, né, que já estavam muito graves, né, ou pacientes que têm um sangramento, que têm, na verdade, alguma violação de protocolo. Existem alguns preditores de risco de transformação hemorrágica, né, sintomática, como, por exemplo, idade avançada, né, NIH elevado, hiperglicemia, quer dizer, a glicose muito alta, parece ser neurotóxica, né, ela piora, dá uma lesão por reperfusão, aumenta o risco de sangrar, né, a extensão da isquemia na tomo ou na ressonância, né, a presença de uma cerebral média hiperdensa, o uso prévio de antiplaquetários, hipertensão grave na admissão, microhemorragias abundantes na ressonância e AVC cardioembólico são preditores de uma transformação hemorrágica sintomática, tá? Entretanto, gente, é importante distinguir isso, né? O Raul Nogueira sempre fala isso. Não confunda um preditor de um desfecho com modificadores de efeito,
né? Nenhum desses aí, apesar de ser preditores de transformação, de um risco aumentado de transformação, eles não diminuem, não modificam o efeito da trombólise. Ou seja, eu continuo tendo benefício da trombólise em pacientes com idade avançada, com NIH alto, com hiperglicemia, com uso prévio de antiplaquetário. Então, a trombólise continua sendo benéfica e o efeito ainda se manifesta nesse subgrupo de pacientes, tá? A gente sabe que quanto mais precoce tratar, melhor. Essa meta-análise aí dos principais trials com trombólise, né, mais de 6.700 pacientes, confirma o benefício da trombólise endovenosa até um próximo aí de 5 horas, né? Veja vocês, próximo de 5 horas ainda existe benefício, depois disso começa a tocar a linha de nulidade, né? Mas vejam vocês que a inclinação, quanto mais precoce, melhor o benefício, mas vejam vocês que com o passar do tempo, a inclinação não é significativamente alterada por idade ou pela gravidade do AVC. Então, no paciente idoso, por exemplo, a inclinação continua assim, né? Então, existe muito mais benefício quando eu trato precocemente o paciente, tá? O benefício da trombólise, por exemplo, ele é preservado em indivíduos acima de 80 anos, né? Vejam vocês que o benefício é bastante substancial em indivíduos tratados precocemente acima de 80 anos de idade, né? E quando a gente observa outros fatores, por exemplo, história de diabetes, gênero, né? História de fibrilação atrial, história de AVC prévio, uso de aspirina, vejam vocês que não existe heterogeneidade entre os grupos. E todos os boxes, né, todas as caixinhas estão do lado direito da curva, né? Todas elas praticamente, exceto aqui a história de diabetes, né, mas que é uma tendência só, né? Todas elas estão aqui para o lado direito da curva, sugerindo o benefício do RTPA, tá? Como é que a gente pode estender, gente, esse benefício de terapia de reperfusão sem aumentar o risco de transformação hemorrágica, né? Então, será que eu posso fazer trombólise depois da janela para RTPA, depois de 4 horas e meia? Será que eu... Então, como é que eu posso melhorar esse risco-benefício? Primeiro, será que eu trato os pacientes numa janela de tempo mais inicial, tratar o paciente mais precocemente? Né, isso melhora a chance de um benefício ao invés de um risco? Será que se eu melhorar a seleção de pacientes, se eu utilizar neuroimagem avançada, uma dose mais baixa de RTPA, né, se eu alterar a pressão arterial, as metas de controle da pressão arterial, se eu fizer trombectomia e não usar trombolíticos em pacientes com oclusão proximal ou com novos trombolíticos? Então, todas essas são perguntas muito pertinentes que têm sido investigadas recentemente, né, com estudos clínicos randomizados fase 3, né, são as novidades em relação à trombólise endovenosa. Então, a gente continua sabendo que a trombólise, o benefício desaparece com o tempo, então, quanto mais rápido eu tratar, menor a chance do paciente ter complicações hemorrágicas e maior a chance dele ter benefício, né, e uma das maneiras de trazer essa trombólise para um ambiente ainda pré-hospitalar, né, que tem sido usada muito nos Estados Unidos e na Europa, agora em algumas cidades, é a trombólise pré-hospitalar com unidade móvel de AVC, né? Então, esse modelo aí, que é o da Estimo, né, que foi uma das primeiras ambulâncias com tomografia dentro, né, e com telemedicina, que ela se desloca a unidade de tratamento para a casa do paciente. Então, você que vai, a unidade é que vai, né, onde o paciente está, né? Isso recentemente foi testado, né? Lembrando que uma ambulância dessa aí, gente, está custando a bagatelazinha de 700 mil euros, tá? Mais ou menos $1 milhão. Não sei se façam uma conta aí, com dólar, né, Sheila, até tá 5,70, sei lá, 5,80, né? Mais o custo Brasil em cima. Então, vocês imaginam aí que dá para comprar umas 2 ressonâncias com essa ambulânciazinha aí, né? Bota o custo Brasil em cima, então... chegou a primeira no Brasil, né? O Hospital Santa Lúcia, lá em Brasília, comprou uma ambulância, né, Letícia sabe aí. Mas esse estudo, muito interessante, foi um estudo não randomizado, mas foi um estudo realizado aí na cidade de Berlim, tá? O Be Proud. Eles pegaram pacientes, foi um estudo controlado, né? Eles separaram 3 distritos das cidades, e a cada momento que um paciente, cada distrito era sorteado, e quando modificava o distrito, e quando era o distrito, o paciente tinha um AVC dentro daquele distrito, que era o distrito da semana, ele era tratado com essa ambulância, né, que é a ambulância que tem a tomografia dentro, né? E o estudo mostrou o seguinte, que os pacientes tratados com ambulância, com a unidade AVC móvel, com essa ambulância que tem tomógrafo dentro e tem telemedicina, eles estavam mais propensos a receber a terapia trombolítica, aumentou de 48% para 60%, né? Eles tiveram um tempo de tratamento menor, reduziu 20 minutos o tempo porta-agulha, né?
tempo sintoma-agulha, na verdade, né? Sintoma-agulha de 50 minutos, e houve uma melhora do score de ranking. Veja que a distribuição do score de ranking foi melhor nesse grupo tratado com a unidade de AVC móvel. Então é uma realidade que vai chegar aqui, mas vai demorar, né, gente? Vai demorar. Eu fico imaginando uma ambulância dessa passando aqui na 9 de julho, aqui naquele calçamento da 9 de julho aqui em Ribeirão Preto. Eu acho que empena o eixo do tomógrafo na primeira passada, né? Uma outra pergunta, gente, é a dose do RTPA, né? Isso aí, existe um dilema antigo, né? A escolha da dose de 0,9 mg por quilo, ela se baseou num estudo muito pequeno. Vejam vocês, ó, com um pouco mais de 50 pacientes aí, foi o estudo de TIER, né? E quando eles começaram a sangrar com 0,95, eles interromperam e escolheram a dose de 0,9 mg por quilo, né? Foi o estudo parte 1, piloto, né, para uso do RTPA em AVC isquêmico, né, em 92, ó. E depois disso, depois da publicação do NIT, saíram alguns estudos, inclusive esse JACC Study, que foi um estudo não controlado, né, foi um estudo observacional, de braço único, que eles trombolizaram pacientes com uma dose de 0,6 lá no Japão, porque lá existia o risco, né, de uma hemorragia, já que a frequência de hemorragia hemorrágica é muito maior lá no Japão, ali no Oriente como um todo, do que aqui no Ocidente, né. Eles testaram essa dose 0,6 e os resultados foram semelhantes, apesar de não ser um estudo controlado, né? E por causa desse estudo, e talvez também por causa do custo do RTPA lá no Oriente, o que se via é que no Oriente era muito comum usar essa dose. No Japão, a dose padronizada era essa dose de 0,6 mg por quilo. Na China e na Índia também se usava uma dose menor por causa do custo do RTPA, né? Então, assim, juntou China, Índia, Japão ali, você tem a metade do mundo já, né? Então, metade do mundo usava uma dose de 0,6 mg ou menor de RTPA. E nós aqui no Ocidente, na América e na Europa, utilizávamos 0,9 mg, que era a dose do estudo NINDS e do ECAS, né? Então existia esse dilema, será que a dose 0,6 ela é realmente mais segura do que a dose 0,9? E com isso, o George Institute, né, o Craig Anderson e o John Chalmers propuseram um estudo, fase 3, nós tivemos o prazer aí de colaborar com esse estudo, eu e a Sheila, né, no comitê do estudo, através de pesquisadores daqui do Brasil, nós conseguimos uma verba do CNPq e da Rede Nacional de Pesquisa em AVC, para conduzir esse estudo aqui no Brasil, né, foi um estudo, o Brasil teve uma participação importante nesse estudo, né, nós comparamos nesse estudo, o Enchanted, duas doses diferentes de RTPA, a dose de 0,9 com a dose de 0,6, foram 6 centros aqui no Brasil que recrutaram pacientes, tá, esse estudo, o objetivo, ele era um estudo não bifatorial, né? Ele respondia duas perguntas ao mesmo tempo. O primeiro braço do estudo era para comparar essa dose de 0,9 com 0,6 mg por quilo. Lembrando que a dose de 0,6 utilizada no Enchanted, ela são 15% de bolos, né? Em vez de ser 10% de bolos. Então, o bolos acaba sendo o mesmo bolos da dose de 0,9, né? Seguido de infusão contínua por 1 hora, né? Para saber se isso era não inferior em relação ao desfecho clínico, a dose 0,9 e mais seguro do que a dose 0,9, né? E o segundo braço do estudo, né, que era classifatorial, era para testar se uma meta mais agressiva de controle pressórico, de 130 por 140, comparada à meta usual, né, definida pelo estudo NINDS, de manter a pressão sistólica abaixo de 185, se isso também levava a uma maior segurança e superior eficácia, né? Bem, o primeiro braço do estudo foi publicado na New England, vocês viram o resultado, e está aqui a distribuição da escala de ranking, né? O estudo, na verdade, não foi capaz de mostrar não inferioridade. Então, ele não foi capaz de mostrar para o desfecho binário, que era o desfecho primário do estudo, ele não alcançou a não inferioridade. Mas quando a gente olha a distribuição dos scores de ranking modificados, né, aí sim ele alcançou a não inferioridade, né, sugerindo que a dose reduzida, ela é um pouco menos efetiva em relação, porque ela dá um pouco mais de incapacidade, né, nos pacientes. Entretanto, houve menos mortes e menos sangramento no grupo que recebeu a dose de 0,6 mg. Então, para cada 1.000 pacientes tratados com a dose 0,6, a gente teve aí próximo de 40 pacientes que tiveram um pouco mais de incapacidade, em compensação de 19 óbitos a menos, né, nesse grupo, né? Então, se a gente olha a análise de subgrupo, talvez o subgrupo que mais se beneficiou, né, lembrando que a análise de subgrupo é uma coisa que a gente questionável, porque a amostra do estudo não foi planejada para isso, mas vejam vocês que o subgrupo de pacientes que já estava em uso de antiplaquetário foi aquele que teve o maior benefício de usar uma dose reduzida, né? Então isso faz sentido, né? Realmente teve menos sangramento, menos óbito e menos incapacidade nesse grupo. Então sugere-se,
talvez que naqueles pacientes com elevado risco de sangramento, aqueles pacientes que já estão em dupla degradação plaquetária, idosos, já com muita leucoraiose, né? Talvez uma dose 0,6 com bolos de 15% seja uma estratégia adequada para esses pacientes, e a gente está buscando grant para fazer um estudo para testar isso e comprovar isso no estudo fase 3, tá? O braço da pressão do controle pressórico, né, que foi publicado no Lancet depois também, não mostrou diferença entre uma meta mais agressiva de controle pressórico do que da métrica usual, em termos de eficácia de redução de capacidade. Entretanto, houve menos sangramento no grupo que recebeu, a dose reduzida, menos hemorragia intracraniana no grupo que recebeu a dose de 0,6 mg por quilo, tá? Então, sugerindo que para alguns pacientes talvez exista um benefício de manter a pressão mais controlada, né? Outro aspecto importante, gente, que foi um avanço grande, né? Em termos da trombólise endovenosa, foi a identificação de uma estratégia terapêutica para aqueles 25% dos pacientes que acordavam com os sintomas. Então, você não conseguia precisar o horário de sintomas, ou então, pacientes que foram encontrados, né, com o déficit, mas estavam afásicos, que eles não sabiam o horário de sintomas, né. Esse corresponde até 1/4 dos pacientes com AVC agudo, né, isquêmico. Esses pacientes, geralmente, se apresentam durante a manhã, né, porque eles acordam com o déficit, né. E para esses pacientes, a neuroimagem com tomografia, ela era muito limitada, porque você acabava tendo que usar o último horário que ele foi visto bem, né, e que era no começo da noite, você acabava excluindo a maior parte dos pacientes do tratamento, né? Então, um paradigma muito interessante foi esse paradigma baseado na velocidade de instalação das alterações na ressonância magnética, né? Nós temos na ressonância 2 sequências muito interessantes para a gente tipificar o horário de início dos sintomas. Uma é o DWI, né, que é a difusão. A difusão, ela mostra edema citotóxico. O edema citotóxico, ele é causado pelo movimento de água do tecido extracelular para o intracelular, né, com a falência da bomba de sódio de potássio. Então, é uma coisa que acontece muito precocemente na área isquêmica, né? E ela pontua uma região que está sofrendo já com isquemia. Então, esse edema, ele já está presente com menos de 30 minutos na ressonância, na difusão, né, o edema citotóxico. Agora, existe uma outra sequência na ressonância, que é o FLAIR, que ele mostra o aumento de água no tecido, que é o edema vasogênico, né? E o edema vasogênico, ele só vem se instalar horas depois da isquemia, geralmente 4, 5, 6 horas depois da isquemia, né? Então, se eu tiver, teoricamente, uma lesão que já está positiva na difusão, como esse caso aqui, ó, mas você olha para o flare, não tem nenhum sinal de alteração no flare comparado ao outro lado, ó, esse paciente, provavelmente, ele está dentro da janela terapêutica para trombólise. Ele está menos de 4 horas e meia, porque a difusão tem edema citotóxico, mas não tem edema vasogênico, né? Então, provavelmente, ele está dentro da janela de 3 horas, 4 horas para trombólise. Nesse outro caso, existem alterações sutis, ó. Vejam vocês que já existem alterações sutis. Aqui é que é o mais difícil, né? A gente dizer se está positivo ou não está. Metade vai dizer que está positivo, metade não está. E tem casos em que você chega já fora da janela de trombólise, que a difusão está positiva e o flare está claramente positivo. Então, nesse caso aqui, ninguém tem dúvida, você não vai trombolizar. A difícil é esse caso intermediário aqui, né? Para isso, uma alternativa interessante é utilizar o algoritmo do Emma-Witness, que foi um outro estudo que testou inicialmente. Ele, na verdade, com o Emma-Witness, você desenha um ratio, né, um ROI aqui, uma região de interesse, em cima da zona de difusão no flare. E você vê a intensidade de sinal média aqui desse ROI. E compara com o mesmo ROI do lado contralateral, né? Se a diferença for menor do que 15%, né, quer dizer, se esse tecido for menos de 15% maior do que do outro lado, ou seja, uma razão de intensidade menor do que 1,15, né, você pode tratar o paciente, tá? Então, essa é uma das maneiras da gente tirar um pouco essa subjetividade, né? Esse estudo, né, foi o Wake Up. O estudo testou esse paradigma de trombólise endovenosa, utilizando a ressonância como marcador do tempo, né, para o tratamento do AVC, e ele mostrou um benefício importante. Vejam vocês que a maior parte dos pacientes teve AVC durante o sono, né, no estudo, e o estudo comprovou o benefício da trombólise e a segurança desse tratamento, né, para esses pacientes utilizando esse desmatch flare difusão, tá? Então, isso já entrou como recomendação nas diretrizes internacionais. Algumas ressalvas em relação a esse estudo. Primeiro, cuidado, porque o estudo excluiu pacientes com AVC extenso, né? E na prática, apesar de excluir só pacientes com NIH 26 e um T cerebral médio, que é usual para trombólise, né? Se você olhar a mediana do NIH dos pacientes do estudo, foi de 6 só,
né? E o tamanho da lesão da DWI foi de 2, a mediana, né? Então foram pacientes com AVC muito pequenos, né? E ele excluiu pacientes que eram candidatos à trombectomia mecânica, tá? Então cuidado para não usar, tem que ter cuidado para usar esse paradigma mismatch flare difusão quando a lesão da difusão é muito grande já, né? Tem que ter cuidado, porque talvez a gente não sabe adequadamente. Para esses pacientes com oclusão proximal, talvez seja melhor fazer a trombectomia mecânica, né? Quando você não sabe a janela, utilizando o paradigma, por exemplo, do Down, né? E do Diffuse 3, tá? E não ficar fazendo trombólise e sim depois trombectomia mecânica, tá? Para esses pacientes. Então, além disso, é importante lembrar que o mismatch de WI flare, ele não estende a janela terapêutica biológica, né? Você está usando a tomografia, a ressonância como um marcador para identificar o paciente que está teoricamente na janela, tá? Então, são pacientes que foram vistos bem nas últimas 24 horas, mas é que a descoberta dos sintomas está menos de 4 horas e meia. Não adianta fazer mismatch flare difusão para um paciente que já faz 6 horas que você descobriu o sintoma, né? Porque aí você já sabe que ele está fora da janela de qualquer jeito, tá? Isso já é uma recomendação nível 2A, né? E mais recentemente, um outro paradigma interessante foi a utilização da neuroimagem com perfusão, aí o mismatch perfusional, né, seja na tomografia ou na ressonância, para indicar trombólise endovenosa para os pacientes, né? Então, um estudo muito interessante foi esse Extend, né, que foi um estudo multicêntrico, randomizado, né, que randomizou pacientes com AVC agudo entre 4 horas e meia e 9 horas do início dos sintomas, né? Ou 9 horas para os pacientes que acordavam com sintomas, eles pegavam o meio da noite. Então, se o paciente foi dormir às 10 da manhã, acordou às 6 da manhã, às 10 da noite, e acordou às 6 da manhã, eu pegava mais ou menos às 2 horas da manhã, que é o meio da noite, daí contava 9 horas do início dos sintomas, né? E eles foram randomizados utilizando, não o mismatch flare difusão, mas o mismatch perfusional, né, utilizando o Rapid, que é um software de perfusão, tá? Então, os pacientes tinham que ter alguns critérios, eles tinham que ter um core, um perfusão, o core de volume, a razão de volume entre o core e a hipoperfusão maior do que 1.2, né? Quer dizer, uma hipoperfusão muito maior do que o core, uma diferença absoluta maior do que 10 ml e um core menor do que 70 ml, tá? E esse estudo mostrou que com esses critérios, né, selecionando pacientes por perfusão, eu posso trombolizar o paciente até 9 horas de início de sintomas, com segurança e com eficácia, tá? Esse estudo, entretanto, ele tem alguns paradoxos internos, né? Primeiro que ele excluiu pacientes que eram pacientes que tinham uma janela eram candidatos à trombectomia mecânica. Então, um centro que podia fazer trombectomia mecânica, ele não podia randomizar pacientes nesse estudo, né? Mas, entretanto, 70% dos pacientes do estudo Extend tinham oclusão proximal, né? E pacientes com oclusão proximal com janela estendida, provavelmente hoje em dia, num centro que tem trombectomia, eles vão acabar indo para a trombectomia direta, né? Então, esse é um paradoxo, tá? Mas uma meta-análise recente, né, pegando todos esses estudos que utilizaram neuroimagem avançada para investigar a trombólise nos pacientes depois de 4 horas e meia, né, mostrou um benefício em geral dessas estratégias, né, de neuroimagem avançada, mostrando que esses pacientes podem ser tratados com segurança com neuroimagem avançada, e isso leva a um aumento, melhora de incapacidade funcional em 3 meses, tá? Bem, gente, agora vamos entrar num tema um pouco mais complicado, né, que é aqueles pacientes com oclusão proximal, né? Nós sabemos que com o advento da trombectomia mecânica, todas as atenções têm se voltado para ela, né? E a trombólise tem ficado um pouco de lado, né? E sempre a dúvida, sobretudo nos centros, né, que tem a capacidade de fazer a trombectomia mecânica rápida, existe a dúvida se eu preciso fazer RTPA antes ou não para esses pacientes, né? Na verdade, 5 estudos atualmente estão investigando esse tema, né? Nós já temos resultados aí de pelo menos 3 deles já, né? Atualmente, né? E esses estudos, nós sabemos que esses pacientes são os pacientes mais graves com AVC, né? Chegam a ser até 30%, 40% dos casos de AVC, e já está ocorrendo uma tendência nos Estados Unidos a transportar esses pacientes com AVC grave direto para um hospital de maior complexidade, ao invés de atendê-lo no centro primário, né? Então, o primeiro desses estudos foi o estudo SKIP, que foi feito no Japão, né? Foi um estudo que comparou a trombectomia mecânica direta com o bridge, né, com o TPA, para pacientes com oclusão proximal, e esse estudo não mostrou diferença significativa entre os 2 grupos, né? Ele provavelmente foi um estudo com poder estatístico baixo, né? E ele não mostrou diferença entre os grupos, né? Houve sim um aumento de hemorragia no grupo que recebeu
bridging, né, que recebeu TPA contra trombectomia mecânica, né. E o estudo, talvez o mais bem elaborado, foi o estudo, o DIRECT-MT, né, que foi um estudo que randomizou pacientes com oclusão proximal para tratamento combinado com até 4 horas e meia, né, com trombectomia mecânica com TPA versus trombectomia mecânica direta, tá? Esses pacientes foram randomizados. É importante lembrar que a logística desse estudo, ela foi muito melhor para os pacientes tratados, foi muito melhor para trombectomia mecânica do que para trombólise, né? Então vejam vocês que da randomização para o início da RTPA, né, nós tivemos em média aí, da randomização para a punção, só 30 minutos de diferença, né? Então, os centros altamente especializados, que têm uma capacidade de fazer trombectomia mecânica muito rapidamente, né? E esse estudo, ele mostrou um benefício, ele foi não inferior, né? Houve não inferioridade da trombectomia mecânica direta em relação à trombectomia mecânica com TPA. Houve uma maior taxa de recanalização no grupo que recebeu trombectomia mecânica com TPA, tá, gente? Houve uma maior taxa de recanalização nesse grupo, tá? E mais recentemente, o Mr. Clean no IV, né, que foi um estudo que foi apresentado na ESI agora, ele não foi capaz de mostrar benefício claro da trombectomia ou não inferioridade da trombectomia direta em relação à trombectomia mecânica com alteplase, né? Então, vejam vocês que não está comprovado essa não inferioridade da trombectomia mecânica direta, e a gente está aguardando os resultados do Swift Direct e dos outros trials para esclarecer isso melhor, né? Eu acho que um ponto muito interessante, né, levantado pelo Raul no Congresso Americano, acho que resumiu bem o estado da arte nesse momento, né? É importante, o Raul fala assim, né? É importante a gente entender que qualquer resultado dos estudos de trombectomia direta versus bridging, né, para pacientes com AVC, eles só se aplicam a centros que são capazes de fazer trombectomia muito rápido, né? Provavelmente fazer trombectomia em menos de 1 hora, tá? Então não é todo hospital que dispõe de trombectomia no Brasil, e aqueles que dispõem, mesmo assim, nem sempre conseguem ter um porta-punção tão rápido, né? Aqui no nosso hospital, por exemplo, a gente nem sempre consegue fazer um porta-punção de menos de 1 hora e 30 minutos, né? Então realmente não é elegível para pacientes que são tratados com o que a gente chama de drip and ship, pacientes que chegam em hospitais primários que não têm trombectomia, ou aqueles que chegam em hospitais cuja trombectomia vai demorar um pouco. Não tem dúvida, né, que você tem que fazer a trombólise antes, né? Você não pode perder tempo até preparar a sala, né? Você tem que começar a trombólise sem dúvida nenhuma, tá? Um outro aspecto importante, gente, é essa mudança para novos trombolíticos, né? Então, recentemente, o neurologista tem prestado mais atenção nesses trombolíticos novos, né? E sem dúvida nenhuma, a tenecteplase que é o mais promissor deles, né? A tenecteplase é um derivado do RTPA, né? São pequenas mudanças na molécula da RTPA que deixam ela com a maior afinidade pela fibrina, e também tem uma maior resistência ao PAI-1, que é o inibidor endógeno, né, que inativa o RTPA, tá? Então ele tem uma meia-vida maior e tem uma afinidade maior pela fibrina, ou seja, ideal, né? Ele pode ser feito em bolos endovenosos, só o bolo, você não precisa fazer infusão contínua depois, né? E já é a droga mais utilizada para trombólise no infarto do miocárdio. Bem, o primeiro estudo que testou a tenecteplase no AVC, na verdade, num estudo fase 3, né, foi o Nordeste, foi um estudo randomizado, realizado na Noruega, que testou a superioridade da trombólise com TNK versus trombólise com TPA. Eles usaram uma dose de TNK de 0,4 mg por quilo, tá, com máximo até 40 mg, né, e é interessante, tem 2 pontos que a gente precisa salientar nesse estudo, né. Um problema do estudo importante foi o NIH baixo, né, o NIH médio bem baixo, então pacientes com NIH baixo, a gente sabe que o benefício da trombólise também se dilui, né? E outro aspecto foi que 18% de stroke mimic é muito stroke mimic, né? Então, assim, isso atrapalha qualquer desfecho, né, gente? Infelizmente. E realmente o estudo não mostrou benefício claro, né? Ele não mostrou uma superioridade da tenecteplase em relação à teplase, apesar de visualmente, né, você ter um benefício aqui, né? Mas isso não foi estatisticamente significativo, né? Provavelmente, né, por influência desse stroke mime aqui, 17%, 18%, isso provavelmente atrapalhou um pouco, né?
mas além do DNAT baixo, tá? Um segundo estudo muito interessante foi o estudo Extend IA TNK, que talvez foi mais importante. Aqui já era só pacientes com oclusão proximal, tá? Foi um estudo fase 2. O objetivo desse estudo era, na verdade, ver recanalização precoce antes da trombectomia. Então, você fazia um artério antes da trombectomia e via se tinha recanalizado ou não. E o estudo mostrou, eles usaram uma dose de TNK diferente, né? Foi 0,25 mg por quilo em bolos, né? Comparado com 0,9 de RTPA, foram 202 pacientes randomizados, e vejam vocês que o grupo que recebeu tenecteplase teve o dobro de taxa de recanalização em relação ao teplase, né, na anjo inicial da trombectomia, né? Quer dizer, 22% dos pacientes aí que foram para a trombectomia mecânica depois do TPA, do TNK, quando você faz o exame, você vê que a artéria já estava aberta, né? E ele tinha uma oclusão proximal documentada prévia, você leva para a artéria e já está aberta a artéria. Então, isso resultou num NNT de 9, ou seja, para cada 9 pacientes que eu trato com tenecteplase, nessa dose de 0,25 mg por quilo, ao invés de tratar com RTPA, um deles vai deixar de fazer trombectomia mecânica, você vai poupar a trombectomia mecânica. E além disso, apesar de não ser o desfecho primário do estudo, o estudo mostrou uma melhor evolução clínica do score de Rank modificado em 3 meses com o grupo que tomou tenecteplase. Então, resultados bem promissores, né? Isso levou, né, a diretriz americana a já recomendar a tenecteplase nessa dose aí nessa dose 0,25 para oclusão proximal ou 0,4, né? Então vejam vocês que existe essa dubiedade ainda de qual a dose que eu vou escolher, mas com um nível 2B de evidência como uma alternativa, né? E o estudo que veio tentar responder essa pergunta de qual é a melhor dose foi o Extend IA TNK parte 2, né, que também foi realizado na Austrália e Nova Zelândia, que comparou 0,4 com 0,25 de TNK, né? O objetivo de desfecho primário também era reperfusão mais de 50% do território isquêmico antes da trombectomia, e o estudo não mostrou diferença entre as duas doses. Então, se não é diferente, né, provavelmente basta usar a dose de 0,25 mg por quilo, que é a dose que a gente está testando nos estudos atuais, tá certo? Então, não houve diferença em termos de sangramento, então provavelmente a dose de 0,25 é a dose adequada para esses pacientes. Para sanar todas essas dificuldades, resolver essas perguntas, né, a Rede Nacional de Pesquisa em AVC e a continuação do estudo Resilient, a gente está propondo 2 estudos com TNK para continuação, né, dos estudos da rede Resilient, né? Vocês todos já conhecem o estudo Resilient Extend, que está acontecendo no momento, que está testando a trombectomia mecânica com janela estendida, né? Uma janela de até 24 horas em pacientes sem a neuroimagem avançada, né? Só com tomo e angiotomo, tá? É um estudo muito importante que já está em andamento. E então, para começar agora, 2 estudos, né? O estudo Resilient Extend IV, que é um estudo que vai testar o TNK numa janela entre 4 horas e meia e 12 horas, utilizando perfusão em pacientes que não têm oclusão proximal. Então, esse estudo muito interessante. Na verdade, ele vem resolver aquele dilema criado pelo Extend, né? Porque ele vai utilizar a perfusão agora em pacientes sem oclusão proximal com janela estendida, para a gente resolver esse problema, saber se a TNK é a droga adequada para esse contexto. E o estudo muito interessante também, eu sou suspeito para falar, né? É o estudo Resilient Direct TNK, que vai testar a trombectomia mecânica direta, né, versus a trombectomia com tenecteplase nos pacientes com oclusão proximal até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, na verdade, é testar a tenecteplase. Qual é a vantagem da tenecteplase nesse contexto? Primeiro que é só um bolos. Não precisa ficar fazendo bolos depois da infusão, né, contínua por um tempão. Então, isso acabava nos estudos anteriores, o paciente ia para a trombectomia sem ter tomado nem todo o RTPA ainda, né? Com o TNK, não. Você já faz o bolos, já começa a ter efeito máximo naquele momento e a droga mantém um efeito por um período até a recanalização, né? Então, essa é uma vantagem. Sem falar na logística, né? Então, nós estamos bastante otimistas, né? Um estudo que vai começar agora, deve começar agora nos próximos meses, né, da Rede Nacional de Pesquisa, e vai, com isso, responder essa pergunta para todo mundo sobre o benefício da trombectomia mecânica associada à tenecteplase nesses pacientes com oclusão proximal até 4 horas e meia do início de sintomas, tá bom? Bem, então, para concluir, gente, o meu tempo já está passando aqui, a terapêutica trombolítica revolucionou o tratamento do AVC, né? Transformou o AVC numa emergência médica e um dos tratamentos com maior eficácia na medicina, só que é um tratamento extremamente tempo dependente, né? E a grande dificuldade não é a eficácia do tratamento, e sim um acesso. É colocar o paciente certo no local certo, na hora certa.
né? Daí é importante da logística e da rede assistencial toda, né? A trombólise já é uma realidade para pacientes com AVC ao despertar, né? Com ECAP stroke, sobretudo utilizando o mismatch flash difusão, mas a gente pode utilizar a neuroimagem avançada para esses pacientes também, para eleger pacientes. Então, até 4h30 basta uma toma de crânio. Depois dessa janela, eventualmente, eu vou precisar de neuroimagem avançada para selecionar pacientes para trombólise endovenosa. Então, essa janela de 4h30 está sendo vencida já, né? A trombólise com TPA, ela tem sido questionada antes da trombectomia, mas só em pacientes com oclusão proximal em hospitais terciários que dispõem de trombectomia e podem fazer o procedimento rapidamente. Talvez nesse contexto, eventualmente, no futuro, a gente vá fazer logo a trombectomia sem precisar fazer TPA, e quem sabe o TNK pode tomar aí o lugar do RTPA nesses casos de oclusão proximal no futuro, né? Então era isso que eu tinha para comentar. Aqui estão os meus contatos, aqui o grupo da gente, eu sou só o mais tagarela, né? É um grupo grande, pessoal do professor Daniel Abud, lá da Rádio Intervenção, da Unidade AVC, do nosso laboratório, eu estou à disposição de vocês aí. Excelente, Otávio. Então, na verdade, é sempre importante a gente revisar esses conceitos básicos, né? Porque isso é realmente o tratamento inicial. Então, não adianta a gente ficar pensando já em fazer, usar perfusão, fazer trombectomia, se a gente não tem o básico estruturado. Então, a gente sempre insiste, de novo, em trazer os conceitos que nos levam a fazer trombólise, o que a gente tem de evidência real, e hoje o Otávio mostrou uma revisão do que a gente tem de novo até agora, bem recentemente. E eu vou falar do passo a passo desse paciente que chegou e que eu vou eleger na maior parte das vezes com tomo de crânio sem contraste, e isso é o básico que tem que ser consolidado, né? E aí, na semana que vem, a gente vai realmente discutir a polêmica e todas as situações que a gente pode atuar, e principalmente quem tem experiência, né? E no nosso dia a dia a gente faz muito isso, mas hoje a gente quer deixar reforçado o que a gente tem de básico, e aí no final a gente vai fazer as perguntas, a Gisele vai moderar as perguntas aqui, certo, pessoal? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente falar do passo a passo desse atendimento que o Otávio já falou da evidência, e agora a gente vai falar como é que a gente transforma isso, né, na prática, com o passo a passo do atendimento agudo do AVC, daquele paciente, então, que chegou no hospital. E lembrar que quanto mais rápido eu tratar esse paciente, maior a chance desse paciente recuperar completamente, né? Então, dentro do hospital, o meu relógio zera e eu tenho o mesmo tempo para atender e tratar esse paciente. Se esse paciente chegar com 4 horas e 15 minutos de início dos sintomas, do que se esse paciente chegar com 30 minutos de início dos sintomas. Principalmente porque aquele que chegou bem precoce é o que mais tem benefício se eu tratar ele bem rápido, tá? Na Golden Hour. Então, o paciente chega, eu zero o meu cronômetro e eu vou tentar atender o mais rápido possível para tratar esse paciente o mais rápido possível. Então, ele chegou no serviço de emergência, geralmente ele chega por duas possibilidades, ou ele vem com o SAMU, que é o recomendado, e já está bem definido que o paciente que chega com o SAMU, ele é atendido mais rápido, o paciente que vem com a ambulância já pré-notificado, o time de AVC já está pronto e ele é atendido mais rápido, ele tem uma chance maior de receber terapia trombolítica, mas muitas vezes foi o estudo do Diógenes, né? Esse paciente, ele vem para o hospital com o carro da família, ele vem de táxi, de Uber, de ônibus, ou ele vem a pé, certo? E aí ele vai ter que passar por uma triagem. Antigamente, esse paciente ia esperar na fila. Hoje não é mais isso que acontece. Quando ele passou na triagem com o enfermeiro, esse enfermeiro tem que reconhecer os sinais de AVC, verificar o tempo de início dos sintomas e desencadear o protocolo, e o enfermeiro é fundamental nessa linha de cuidado, nesse atendimento agudo, e tem vários enfermeiros aqui, queria muito agradecer, porque eles são fundamentais, a gente tem que consolidar o papel do enfermeiro coordenador do time, porque ele direciona e faz com que isso seja mais rápido. Agradecer aqui, então, ao Cid e ao Marcelo Clu, porque nos 2 hospitais eles conseguiram fazer diminuir o tempo porta-agulha, né? Então, o papel deles de realmente nortear esse atendimento na fase aguda.
Então, o enfermeiro vai reconhecer os sinais de AVC, verificar o tempo de início dos sintomas e desencadear o protocolo. O tamanho, o quanto de tempo eu desencadeio o protocolo de urgência, esse paciente passa na frente de todo mundo, vai depender do que eu tenho de recurso no meu hospital. Se eu só tenho tomo sem contraste e esse paciente vai receber só trombólise e endovenose e eu não tenho mais nenhum recurso, às vezes esse protocolo pode estar nas primeiras 4 horas e meia e é esse que vai passar na frente de todo mundo, e os outros vão ser atendidos também, vão fazer tomografia em 1 hora, mas vão ser excluídos do tratamento trombolítico, ou se eu tenho possibilidade de fazer também tratamento endovascular, essa janela se estende até 24 horas e todos os pacientes que chegam até 24 horas ou que acordam com sintomas, como o Otávio falou, eu já tenho possibilidade de incluir esses pacientes hoje, com esses pacientes todos a gente desencadeia protocolo de AVC e esse paciente tem que ser atendido como uma urgência, tá? Se ele não se encaixa nesses critérios, ele vai fazer uma tomo sem contraste em até 1 hora da chegada no hospital, ele também vai ser atendido numa unidade monitorada, de preferência numa unidade de AVC agudo, mas ele não passa na frente dos outros. Se ele está nessa janela de tratamento de reperfusão, ele passa na frente de todo mundo, se desencadeia o protocolo de AVC e ele, de preferência, vai ser transferido para uma unidade de AVC ou unidade de neuro UTI, depende da rotina de cada hospital. Se eu tenho o atendimento por telemedicina, ou o suporte por telemedicina, é aqui, pessoal, que a gente avisa quem está no suporte que tem um caso potencial para tratamento de reperfusão, porque quem está à distância já vai acompanhando o caso desde aqui e já vai saber que em breve ele vai ter que olhar uma neuroimagem para auxiliar vocês a tomar a decisão, tá? Então, esse paciente, quando está transferido já para a unidade de atendimento agudo, e isso deve acontecer no máximo em até 10 minutos da chegada desse paciente, o emergencista e o enfermeiro vão atender ao mesmo tempo, o médico emergencista vai confirmar a hipótese de AVC, avaliar de novo o tempo de início dos sintomas, acionar a equipe de AVC, checar a simetria de pulsos para ver se detecta alguma dissecção de aorta que possa fazer a simetria de pulso, que é um critério de exclusão também de terapia trombolítica, né? Solicita o exame de imagem, dependendo do hospital vai ser só tomo de crânio sem contraste, muitos hospitais é tomo e angiotomo, porque eu já enxergo também qual é o vaso que está ocluído, solicito o laboratório, prescreve o trombolítico, que deve estar à mão, tudo isso tem que estar à mão. Ao mesmo tempo, o enfermeiro vai puncionar 2 abocates calibrosos, eu não vou pegar um acesso venoso central profundo. No momento que puncionou o abocate, já coleta sangue, para não ficar esperando o coletador, posiciona a cabeceira em 0 graus, isso é uma outra discussão, mas no primeiro momento é assim que a gente posiciona o paciente, exceto se ele estiver vomitando, verifica pressão arterial sempre na chegada e hemoglicoteste, porque a hipoglicemia pode simular um AVC. No momento que está checando, já vai ver a oximetria, né? Vai ver se o paciente tem febre ou não, solicita o trombolítico e aplica a escala do NIH. Quem é que aplica a escala de déficit neurológico? Qualquer um da equipe. Vocês é que vão decidir no hospital de vocês. De preferência, todo mundo vai estar treinado para fazer a escala, para todo mundo falar a mesma linguagem, e vocês vão definir se é o enfermeiro que vai fazer na chegada, se é o neurologista, se é o emergencista, tá? Da chegada até esse primeiro atendimento inicial, no máximo 10 minutos. O ideal chegou pelo SAMU, já passa direto em 2, 3 minutos, já está sendo atendido nesse manejo inicial. Quais são os exames de sangue que entram nesse protocolo inicial? Então, hemograma, plaquetas, glicemia, sódio, potássio, ureia, creatinina, TP, KTTP e, no guideline, troponina, que não vai me ajudar muito a tomar a decisão, mas é um fator prognóstico importante, né? Idealmente, se a gente já tiver tudo junto num local, numa stroke box, facilita todo esse manejo. O paciente chegou, ele é candidato à terapia de reperfusão, o SAMU já avisou, já vem a maletinha do AVC para esse paciente. E o que tem dentro dessa maleta? Tudo que eu preciso. Tem abocate, tem o trombolítico, vocês estão vendo ele ali, tem o meu checklist, se eu esqueci o que é que eu tenho que fazer em cada passo, tem seringa, tem esmolol, tem nitroprussiato, tem bureta,
tudo que eu preciso está aqui dentro. Tem os frasquinhos para colocar o sangue que eu coleto. Então, essa Stroke Box facilita a nossa vida. Tudo está aqui dentro e faz com que eu torne mais rápido esse atendimento inicial. Então, fez tudo isso rapidamente. Eu punciono, o enfermeiro punciona os abocates, verifica a pressão arterial e ele já está montando para esse paciente ir para a tomografia imediatamente, enquanto está sendo avaliado o score do NIH. Pessoal, não é assim, sai todo mundo que eu vou fazer o score do NIH. Não. Está tudo acontecendo, alguém está falando com a família, outra pessoa está fazendo o NIH, se o paciente está pronto para ir para a tomo, vai para a tomografia fazendo o score do NIH. A avaliação do neuro, idealmente, deve ser até 15 minutos da chegada do paciente. Como nós sabemos, muitas vezes no Brasil, o neurologista está de sobreaviso, está em casa, então é permitido, se está em casa, que seja até 30 minutos, mas realmente o ideal é que a gente possa ser mais rápido nessa avaliação. Então, está aqui a estrutura montada, a maca do paciente, está ali a bomba de infusão, o monitor e a caixinha do trombolítico, e aqui, né, os nossos ex-residentes, agora já neurologistas atendendo AVC por diferentes partes do país, indo com o paciente, com a familiar, para coletar a história no caminho, o paciente monitorado, e está ali a caixinha para não perder tempo. A caixinha vai para a radiologia com o paciente. Tomografia com sangue, idealmente da porta até fazer a tomografia, no máximo 25 minutos, dá para ser muito menos que isso, a gente tenta sempre diminuir. E quem é que interpreta essa tomografia? Quem tem experiência em atender AVC. Porque na fase inicial não é fácil avaliar a tomografia de fase aguda, de ver a diferença de tons de cinza, e isso faz parte de treinamento e a gente aprende, e aprende rápido, tá? Se tem sangue, vai para o protocolo de hemorragia cerebral. Se não tem sangue, eu vou avaliar os outros critérios de exclusão para trombólise. Então, quem é o meu candidato à terapia trombolítica endovenosa? Aquele que tem tempo do início dos sintomas até 4 horas e meia. Hoje a gente está falando do paciente no geral, naquele hospital que só tem tomografia, como o Otávio já falou. Que tem um déficit neurológico que compromete a função. Por que isso, pessoal? Eu não vou fazer trombólise naquele paciente que chegou para vocês com um mínimo apagamento de sulco nasolabial e mais nada. Eu não vou fazer trombólise num paciente que tem só sintoma sensitivo, ele está com a mão esquerda com hipoestesia, porque esse paciente com déficit muito leve, que não prejudica a função, eu não tenho evidência de benefício. Provavelmente não existe. O estudo PRISM tentou avaliar esses pacientes e parou por futilidade, porque o paciente que tinha um grau baixo de score do NIH, mas que tinha déficit na função, não entrou no estudo, tá? Só se colocou aquele que realmente não tinha prejuízo funcional, que a gente não trombolizaria, para decidir se valia a pena trombolizar. Por que que se fez isso? Porque a gente sabe que aquele paciente que chega com déficit leve, 32% sai muito grave do hospital, porque eles podem recorrer e a gente perder a chance de fazer tratamento. Então, a gente só exclui aquele paciente que realmente não tem déficit que comprometa a função. E aí as pessoas pensam assim, mas então, se o NIH for 1, ou se não pontuar no NIH, o NIH for 0, eu não trombolizo? Não, eu trombolizo, como a gente viu um caso recente, a gente já tem casos prévios, quando a mão do paciente está parética, que não pontua no score de NIH, a gente vai ter um outro dia falando sobre isso, porque o braço sustenta bem, mas a mão não consegue segurar nada. Isso vai causar problema para esse paciente. E esse paciente, sim, se não tiver critério de contraindicação, deve receber terapia trombolítica, certo? Então, a gente tem que pesar muito bem isso, o que é déficit que não compromete a função, e paciente com AVC de circulação posterior, ele não para em pé e não consegue caminhar, não consegue engolir e tem vertigem e vômito. Ele pode pontuar 0 na escala do NIH, certo? E lembrar sempre, a gente coloca para os residentes, bota o paciente para caminhar, porque às vezes ele não para em pé e ele vai ficar com uma sequela grave, tá bom? Então, não é um número que vai decidir se o paciente vai ser tratado ou não, é o quanto ele tem de função prejudicada. Outro critério, então, é tomografia que não tenha sangue, ou se for feito ressonância sem sangue, tá?
A gente não deve começar o tratamento com a pressão alta, então, se o paciente chegou e naquela medida inicial de pressão, a pressão está maior do que 185 por 110, eu já começo com antihipertensivo endovenoso, esmolol ou nitroprusiato, porque eu posso tatear a dose e ele vai para a tomografia já baixando a pressão desse paciente, certo? O Otávio falou sobre o estudo Enchante do braço da pressão arterial, foram mais de 3.000 pacientes randomizados e não mostrou diferença entre tratar a pressão conforme o guideline, que é baixar abaixo de 180 por 105, e é isso que a gente deve baixar e manter, versus baixar essa pressão abaixo de 130, deixar por volta de 130 de sistólica, né? Não teve diferença no estudo, e eu tenho certeza por que não teve diferença, porque ninguém deixava a pressão do paciente acima de 160. A média no grupo padrão, segundo o guideline, o paciente ficou com 150 de sistólica. E no baixar a pressão, ficou por volta de 140, então não teve diferença significativa entre os dois grupos. Acho até que nem chegava a ter 10 milímetros de diferença, acho que era 7, 8 milímetros, não mostrou diferença, mas todo mundo ficava com a pressão mais baixa para diminuir a chance desse paciente sangrar, porque é raro o paciente sangrar com trombólise, mas quem é o paciente que tem maior risco é o paciente que fica hipertenso nas primeiras 24 horas e a gente não monitora adequadamente, e é o paciente que já tem uma área muito grande na chegada. Então, esses pacientes é que eu tenho que estar atento, e a pressão eu tenho que controlar rigorosamente, deixar abaixo de 180 por 105, mas a minha recomendação é deixar 160 ou um pouco menos. Depois vamos ver com a Gisele e com o Otávio o que eles fazem nesses pacientes. INR maior que 1,7, o paciente não pode receber trombólise, e plaquetas menor do que 100 mil. Eu não preciso esperar exame de sangue para trombólise. Ele chegou, funcionou os abocates, eu coletei laboratório, mas eu não preciso esperar resultado, exceto bem grande se o paciente usa anticoagulante, então inibidor da vitamina K, então Marcumar, Marevan, né? Esse eu sempre vou ter que esperar para ver se o INR é permissivo ou não, ou eu posso usar um coago check e fazer o point of care e avaliar na hora, sem precisar esperar exame de sangue. Plaquetas, no início a gente esperava plaquetas, perdia tempo, e os cardiologistas nos perguntavam por que a gente esperava, se eles não esperavam nada para fazer trombólise no infarto, e a gente viu depois de 10 anos que realmente a chance de ter plaquetopenia é muito, muito, muito baixa, e a gente então, durante a trombólise, se a gente conseguir começar rápido e não tiver exame de sangue, durante a trombólise chegou o resultado, a gente checa, se por acaso tiver plaquetopenia, a gente pode parar a infusão se for abaixo de 100 mil, tá? Outro critério de exclusão é uma área muito grande comprometida. Essa área de 1/3, ela caiu na última diretriz, nas últimas 2 diretrizes americanas, eles tiraram o tamanho do território, porque, como o Otávio colocou, os critérios de inclusão foram arbitrários, né? Então, na verdade, a gente não sabe se 1/3, se é metade do território que aumenta o risco, mas a gente sabe que grandes áreas já isquêmicas na chegada, já hipodensas, aumentam o risco de sangramento quando a gente abre aquele vaso, né? Então, a recomendação atual é... eles não colocam qual é o tamanho da área que a gente deveria excluir, mas eles colocam que grandes áreas não deveriam ser tratadas. Nós continuamos, e vários trials continuam utilizando ainda a regra de 1/3, porque nós sabemos que para trombólise endovenosa, as grandes áreas, esse paciente tem um risco maior de sangrar, tá? Como é que eu avalio isso? Eu avalio com tomografia. Então, na tomografia, a gente vai ter um dia específico para falar sobre tomografia, e, pessoal, quem conhece vai ser o Vitor Pereira Mendes, que vai falar da tomografia, angiotomografia básica, né, que é um grande amigo, um grande especialista no Canadá. A primeira coisa, a gente quer avaliar se isso é uma lesão vascular ou não é. Aqui não é uma lesão vascular. Ele pode ter feito sinal agudo? Pode. Eu não vou trombolizar esse paciente, isso aqui não é um AVC, e aqui também não é. Isso é um tumor, é um abscesso, mas não é um AVC, tá? Depois, eu quero descartar a hemorragia, como vocês estão vendo aqui, ou avaliar se o paciente tem uma isquemia. Lembrando que, como é muito precoce, se a tomografia for normal, ainda assim,
o diagnóstico provável é AVC e esse paciente pode receber terapia trombolítica. O que tem a tomo normal é o que tem a maior chance ainda de recuperação completa, porque ele não tem ainda uma área lesada, uma área maior lesada na tomografia, tá? E aí, quando eu definir que é isquemia, eu vou avaliar a extensão da área isquêmica, então da hipodensidade, né, das diferenças de tom de cinza, sinal de oclusão de grande vaso e outros sinais indiretos de isquemia, que a gente não vai detalhar isso hoje, mas lembrar que a neuroimagem vai tentar nos mostrar onde é que está a área isquêmica, né? Qual é o vaso que está comprometido. Às vezes, na tomo sem contraste, eu já consigo ver um sinal hiperdenso me mostrando qual é a região que está comprometida e vai tentar nos mostrar o que já infartou. Na tomo sem contraste eu já consigo ver isso, e se eu utilizar mais recursos, como o Otávio já falou, se eu usar perfusão eu posso ver o que tem de cérebro ainda de sofrimento, se eu usar angiotomo eu consigo ver o local que está ocluído, eu consigo ver circulação colateral, né? E aqui os territórios vasculares, então cerebral anterior, média e posterior, aqui o corte mais baixo, na altura dos núcleos da base, e aqui o corte mais alto. Lembrando que esse é o território da cerebral média, que é o que a gente considera, né, o vaso que corresponde à irrigação de 2/3 do hemisfério cerebral, e é esse o vaso que eu tenho que olhar a tomografia em toda a extensão dela, para tentar quantificar se essa área é muito grande ou não, para decidir se o meu paciente pode e deve receber trombólise ou não, tá? E aqui, só para mostrar exemplos para vocês, então, a gente sempre olha comparando um lado com o outro. Aqui eu já tenho uma área de todo o território da cerebral média comprometido, mesmo que esse paciente chegue precocemente, eu não vou dar terapia trombolítica para ele, certo? E aqui, bem mais sutil, esse paciente tinha 2 horas, mas se a gente olhasse toda a extensão da tomo, ele já tinha 2/3 do hemisfério comprometido, na época só tinha trombólise, ele não recebeu terapia trombolítica, tá? Tinha uma área grande comprometida. E aqui, essa é uma área já um pouquinho mais antiga, então quanto mais tempo passa, melhor fica de enxergar. Isso aqui certamente é um paciente que já está fora de janela para trombólise, mas só para mostrar um território que é menor do que 1/3, né? Para a gente definir, então, quem pode receber terapia trombolítica ou não. A gente tem o Score Aspects, que auxilia a enxergar melhor, a ser mais sistemático na hora de olhar os territórios de um lado ou de outro, que foi criado numa tentativa de quantificar esse comprometimento na fase aguda do AVC. Então, ele só pontua AVC agudo, que for lesão antiga, ele não vai pontuar. E aí eu vou considerar num hemisfério cerebral 10 pontos, 10 regiões. Cada região que tiver comprometimento agudo, hipodensidade sutil, ele vai descontando um ponto. Então, no corte, no nível dos núcleos da base, eu vou olhar a cabeça do caudado, comparando sempre com o outro lado, cápsula interna, comparando aqui com o outro lado, lenticulado, que é mais clarinho, mais fácil de ver, a ínsula, aqui, território de M1, M2 e M3. E eu vou ver se eu tenho hipodensidade desse lado, então o cinza está um pouquinho mais escuro do que esse território aqui. Nos cortes mais altos, no último corte do ventrículo lateral, eu vou ver M4, M5 e M6, numa tentativa de quantificar isso. A gente sabe que de 7 ou mais o score de aspects, então quanto mais baixo, pior, né? 7 ou mais, o paciente tem uma melhor resposta à terapia trombolítica, mas isso, o melhor é ver tamanho e volume, porque eu posso ter isso aqui comprometido e o aspect C7, e eu posso ter isso aqui comprometido, uma grande área, e o aspect C7. Então, o ideal, isso aqui nos ajuda nos estudos a quantificar um pouco melhor, mas eu vou mesmo decidir pelo tamanho da área comprometida, certo? Ainda, se eu tiver a oportunidade, se eu tiver no meu hospital disponível, eu posso fazer angiotomografia, me auxilia na fase aguda para entender o que está acontecendo com o paciente, e se eu tiver trombectomia, melhor ainda, eu já vou enxergar qual é o vaso que está comprometido, se é um grande vaso, e esse paciente também é candidato à trombectomia mecânica, então ele vai avaliar o sítio de oclusão, vai avaliar o score de colaterais para ver se esse paciente tem mais chance, mais tempo até viável de penumbra, né?
e, se for o caso, ele vai avaliar o sistema venoso. Então, aqui vocês têm uma tomo sem contraste, onde eu já enxergo um sinal hiperdenso da cerebral média, e aqui vocês veem uma angiotomo confirmando que essa cerebral média realmente está ocluída. Olhem aqui a diferença do outro lado. Tá? O Otávio já falou, eu tenho possibilidade de usar neuroimagem avançada, com softwares automáticos de perfusão, a gente não vai falar nisso hoje. E a ressonância, gente, tem pouco espaço na maioria dos casos. É claro que ao invés de ficar tentando ver diferença de tom de cinza, é muito mais fácil enxergar que isso aqui é um AVC agudo, e como o Otávio falou, em meia hora eu já tenho essa alteração e salta aos olhos, então bem branco na difusão e preto no mapa de ADC, né? Então isso é mais fácil, e aqui está o flare que o Otávio falou, que começa a alterar ali por 4, 5, 6 horas de início dos sintomas, então ele me ajuda a selecionar o paciente, por exemplo, que acordou com sintomas, mas na grande maioria dos casos eu não preciso de ressonância e eu não uso, porque o paciente leva mais tempo para fazer ressonância, alguns não conseguem porque tem claustrofobia, então a gente deixa a ressonância para casos selecionados, né? Tá aqui um AVC isquêmico agudo enorme na tomografia. É claro que é muito mais fácil de ver na ressonância, na difusão, o AVC agudo. E aqui, nesse caso, o paciente que tem cheio de alteração na substância branca, onde é que está o AVC agudo, é claro que a difusão me ajuda, né? Então, a gente deixa ela, se eu tenho dúvida da hipótese diagnóstica, eu acho que isso não é um AVC, é muito improvável que seja um AVC, eu posso fazer ressonância para me ajudar, no caso, por exemplo, o paciente que teve crise convulsiva no início do quadro, né? Ou um paciente que acordou mas tentando estimar a janela de tempo, se ele ainda está em janela para trombólise, eu posso utilizar nessas situações. Eu vou dizer que são as únicas que eu utilizo, a gente não costuma perder tempo com isso, né? Lembrar dos outros critérios de exclusão. Então, paciente que está hipoglicêmico, na chegada, a gente dá glicose hipertônica, porque às vezes o sintoma é por hipoglicemia, a gente pega isso com alguma frequência. Se o paciente recuperar completamente, isso não era um AVC, era uma hipoglicemia. Se ele estava hipoglicêmico também, e também tem um AVC, não tem problema, ele pode receber terapia trombolítica, ele vai fazer a tomo normalmente e vai receber terapia trombolítica. Se o paciente, durante a avaliação, melhorou completamente dos sintomas, aquele que tem oclusão de grandes vasos, mas melhorou completamente, é outra discussão que a gente vai deixar para outro dia. Nas últimas 2 semanas, cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo era um critério de exclusão. Hoje, a gente pesa risco-benefício desse paciente com cirurgia de grande porte e procedimento invasivo. Desculpa, aqui está errado, tá? Esse pesar risco-benefício é na cirurgia de grande porte e procedimento invasivo. Hemorragia gastrointestinal e geniturinária nas últimas 3 semanas é um critério de exclusão. Esses pacientes podem sangrar muito com a terapia trombolítica e ele deve ser excluído. AVC grave ou trauma de crânio nos últimos 3 meses aumenta o risco de sangramento, a recomendação ainda é que ele não seja tratado. Infarto do miocárdio transmural, esse paciente com a trombólise aumenta um pouco o risco de fazer ruptura miocárdica, pericardite hemorrágica, né? E esse paciente até poder fazer tamponamento é muito raro, então a gente pesa risco-benefício, se ele está num local que só tem esse tratamento como possibilidade, ele pode receber. O ideal, como a gente já fez em algumas situações, começa a trombólise endovenosa e vai depois para um hospital de maior complexidade, caso ele precise de um suporte maior, né? AVC hemorrágico prévio, malformação arteriovenosa, são contraindicações, a gente vai conversar sobre isso na semana que vem, a gente pesa também risco-benefício, em algumas situações a gente pode tratar. Endocardite bacteriana não deve receber tratamento, ou êmbolo séptico, são pacientes que só com a embolização para o sistema nervoso central já fazem transformação hemorrágica espontânea, então não deve receber terapia trombolítica, tá? Fatores que pesam, mas não contraindicam, idade maior do que 80 anos. Hoje a gente já tem estudo suficiente mostrando que o paciente com mais de 80 anos se beneficia da terapia trombolítica e não deve ser excluída. Nós temos pacientes centenários trombolizados. NIH maior que 22, claro que quanto mais grave, maior o risco do paciente complicar, mas o risco dele é de complicar com trombólise ou sem. Pacientes com NIH elevado, que receberam trombólise, comparado com aqueles que não receberam, quem recebeu terapia trombolítica teve mais chance de recuperação. Dupla
antiagregação plaquetária, o Otávio falou sobre isso, aumenta o risco de sangramento, não é uma contraindicação para trombólise. Se a gente tiver dupla antiagregação mais outros fatores que aumentam o risco de sangrar, é uma boa opção a dose de 0,6 miligramas por quilo do estudo Enchanted, também vamos falar sobre isso semana que vem. Crise epilética no início do déficit também não é uma contraindicação, se o médico avaliando o paciente achar que a crise foi causada pelo AVC, ele pode receber terapia trombolítica. Aneurisma não roto, né? A Liliana mostrou hoje no hospital um caso desses. Aneurisma não roto não é contraindicação. A gente acha casualmente o aneurisma. Eu já tenho vários aneurismas trombolizados, não por causa do aneurisma em si, mas porque ele estava lá e a trombólise não faz com que ele rompa, tá? Gravidez era um critério de exclusão antes, hoje não é mais. Claro que o melhor, se ela tiver uma oclusão de grande vaso, o paciente fazer trombectomia mecânica, senão o paciente pode receber terapia trombolítica, tá? Claro que num hospital de porte, onde tem obstetra, onde tenha neonatologista, se precisar de algum suporte. Suspeita de stroke mimics, pessoal, eu acho que não é um AVC, foi uma crise convulsiva, será que isso é uma paralisia de TOD, o paciente ficou com uma paralisia pós-crise, ou é um AVC agudo? Enxaqueca complicada, né? Então, o paciente ficou com déficit neurológico focal, às vezes afasia, hemiparesia, e depois começou uma cefaleia, um paciente jovem. Será que isso aqui não é uma enxaqueca? Não interessa. Qual é a recomendação? Bom, se eu tiver uma ressonância disponível, aberta para mim, eu ponho o paciente na ressonância. Esse é o paciente que a ressonância pode ajudar a tirar dúvida e me fazer decidir tratar esse paciente ou não. Mas, se eu não tenho a ressonância disponível, ou se a ressonância vai levar 1 hora para ser feita, no paciente de baixo risco, eu vou dar trombólise, é a recomendação, porque a chance do paciente com stroke mimic, ou seja, é um paciente que não é um AVC, e é uma doença que está simulando um AVC, a chance dele sangrar é próxima de 0. Então, a recomendação é não perder tempo nesses casos, tá? Paciente em uso de anticoagulante, eu já falei do paciente que está usando o inibidor da vitamina K, então varfarina, fenprocumona, só trombolizar se o INR tiver menor ou igual a 1,7, aí tem que esperar o resultado do exame de sangue. Se o paciente veio usando DOAC, né, que hoje a gente vê cada vez mais, felizmente eles fazem menos AVC usando DOAC, mas eventualmente a gente tem alguns casos que chegam usando DOAC com AVC isquêmico. Se estiver usando a Pixaban, Rivaroxaban ou Edoxaban, só pode trombolizar se tiver 48 horas sem uso do anticoagulante, certo? Da Bigatran, o ideal é usar o reversor. Em poucos minutos eu já posso fazer a trombólise desse paciente, a reversão é praticamente completa, o paciente pode receber terapia trombolítica. E se eu não tiver idarucizumab, uma recomendação é que se a gente acha ou sabe, o ideal é saber que o paciente não usou a medicação, né? Mas o que já se fez, e tem vários reportes, é fazer a coagulação, avaliar a coagulação, principalmente KTTP, e se ele for absolutamente normal, poderia receber terapia trombolítica. Isso é controverso, não é baseado em ensaio clínico, são relatos de casos, tá bom? Heparina de baixo peso molecular, então o paciente está com enoxaparina em dose plena, não pode receber terapia trombolítica, só se parou há mais de 24 horas. Tá? Então, não é a dose profilática pode receber tratamento. Heparina não fracionada, o paciente está com heparina em bomba de infusão, dose plena, ou recebeu um bolus. Se o KTTP está normal, isso já está em diretriz, pode receber terapia trombolítica, a gente já tem vários casos tratados, certo? Então, KTTP normal pode trombolizar. Bom, então eu passei por todos esses pontos, certo? Se o paciente não tem critérios de exclusão, ele vai receber aspirina, vai receber estatina, vai receber profilaxia para trombose venosa profunda e vai manejar parâmetros fisiológicos. Se ele não tiver contraindicação, ele vai fazer trombólise endovenosa com RTPA, e nesse paciente eu não vou adicionar aspirina, não vou usar heparina, eu não vou usar outro antiagregante, e eu vou reforçar para vocês, pessoal. Se o paciente já usava aspirina em casa, se usava dupla antiagregação,
não é contraindicação trombolizar. Ele pode receber terapia trombolítica, certo? Mas eu não vou adicionar aqui, tá? Ele só vai começar com aspirina ou com antiagregante plaquetário depois de 24 horas da trombólise. E normalmente a gente faz uma tomo de controle em 24 horas e aí sim começa o antiagregante, tá bom? Lembrar que antes de administrar a alteplase, eu vou reavaliar o score do NIH, às vezes a gente vai avaliar o paciente melhorou e normalizou absolutamente tudo, certo? E aí a gente tem que decidir, quando ele melhorou tudo e tem uma oclusão de grande vaso, será que eu trombolizo ou não? Aí tá a pergunta de $1 milhão, depende, né? E algumas vezes a gente decide tratar. E reavaliar sempre a pressão arterial, porque essa pressão pode estar alta e eu preciso baixar antes de fazer a terapia trombolítica. Não esqueçam disso. Sempre reavaliar a pressão arterial assim que o paciente fez a tomo sem contraste para poder começar a trombólise. Idealmente, a gente vai fazer a trombólise na tomografia para ser mais rápido, sempre que for possível, faz o bolos na tomo. O Otávio já falou, a dose da alteplase, 0,9 miligramas por quilo. A gente faz 10% do bolos endovenoso em 1 minuto e o restante em infusão em 60 minutos. Se eu tiver a possibilidade de fazer na tomografia, eu faço bolos e se esse paciente vai fazer angiotomo, aí depois do bolos é que eu faço a angiotomo para não perder tempo, tá? E a dose baixa, a possibilidade de usar a dose baixa, se o paciente tem um risco maior de sangramento, às vezes a gente decide usar a dose baixa, vocês vão ver na semana que vem. Lembrar da enfermagem aqui, botou 2 acessos venosos calibrosos na chegada desse paciente, a via de acesso para a alteplase é exclusiva, eu não vou correr outros medicamentos junto. Ah, eu preciso de antihipertensivo, é por isso que o paciente tem 2 acessos venosos. Eu preciso de anticonvulsivante, é no outro acesso, tá? A alteplase corre sozinha num acesso e a gente não coloca o acesso no lado parético, a gente põe os 2 acessos no lado bom do paciente, tá? Então, é fácil de preparar a alteplase, eu vou mostrar para vocês, isso é a enfermagem que faz muitas vezes, mas a gente ensina os médicos a fazer também, no caso da enfermagem não tá junto, a gente pode diluir, e eu mesma já diluí muitas vezes trombolítico para fazer o bolos na tomografia, né? Actilise é um medicamento indicado para o tratamento do AVCI. A dose recomendada de Actilise é de 0,9 miligramas por quilo de peso corporal, máximo de 90 miligramas. 10% da dose de 0,1 miligramas quilo é fornecida como bolos intravenoso inicial. Os 90% restante são infundidos por via intravenosa por 60 minutos. Actilise possui 3 diferentes apresentações, 10, 20 e 50 miligramas. Nas caixas de apresentações de 10 miligramas e de 20 miligramas, contém 2 ampolas, uma com diluente e a outra com o pó seco do medicamento. Na embalagem de 50 miligramas, você vai encontrar, além dos 2 frascos e da bula, um dispositivo de transferência. Passo a passo de manipulação. Retire a proteção do frasco e, com a ajuda de uma seringa e uma agulha, aspire todo o conteúdo do diluente e injete no frasco com o medicamento. Reconstitua o conteúdo com movimentos leves e circulares. Não agite o frasco, a fim de evitar a formação de bolhas. Quando todo o conteúdo estiver diluído e a solução for uniforme, aspire 10% da dose anteriormente calculada e aplique em bolos entre 1 a 2 minutos. A caixa de 50 miligramas também contém 2 ampolas, uma com diluente e a outra com o pó seco do medicamento, além de um transferidor. Retire o frasco ampola de Actilise, a água estéril para injetáveis e o dispositivo de transferência da caixa. Remova a tampa da extremidade do dispositivo de transferência. Insira o pino de perfuração na posição vertical da água para injeção estéril. Mantenha o frasco da água na posição vertical. Inverter para baixo o frasco de Actilise para que o pino de perfuração passe pelo centro do batoque do frasco ampola de Actilise.
Inverter os 2 frascos ampolas, para que a Actilise fique na parte de baixo. Permitir que toda a água flua para dentro do frasco ampola de Actilise. Remova o dispositivo de transferência. Reconstitua com movimentos leves e circulares para dissolver o Actilise. Não agite a solução. No caso de bolhas no topo da solução, deixe-a em repouso por alguns minutos. Se já foi aplicado o bolus inicial de 10% da dose total, infundir os 90% restantes por 60 minutos, usando a bomba de infusão. Para a administração de Actilise por meio de bureta, é preciso fechar as 2 travas para que o sistema permaneça seco. Insira o Actilise na bureta e libere a passagem do medicamento para a bomba de infusão. Após a aplicação, lave o sistema com 15 a 20 mg de soro fisiológico 0,9%, para garantir que a dose completa de Actilise atinja a circulação do paciente. Assim, concluímos o passo a passo da diluição do Actilise. Pessoal, então, nós que pedimos que fosse feito esse vídeo, porque quando as pessoas estão começando a fazer trombólise, tem vários passos aqui que são feitos de uma forma inadequada, né? Então, um que é importante, não só a enfermagem, como também o neurologista saber fazer isso, porque algumas vezes a gente faz para ajudar o time, às vezes estão com uma parada ao mesmo tempo, e a gente mesmo dilui a droga, ou na tomografia a gente dilui para infundir, né? E a outra coisa é quando coloca, então, a infusão contínua, lembrar que aquele equipo que vai ficar com 18 a 20 miligramas do medicamento, nós vamos perder 1/3 da droga, se não correr até o final, e por isso esta orientação aqui é fundamental, tá bom? Lembrar que o tratamento não acaba quando a gente fez a trombólise e vai embora, não, ó, e tem todo um cuidado para manter a pressão mais baixa, abaixo de 180 por 105, né, e monitorar esse paciente durante a infusão da terapia trombolítica, idealmente a cada 5 minutos, depois a cada 15 minutos nas primeiras 6 horas. Se esse paciente precisar de antihipertensivo para manter essa pressão adequada, o ideal é que mantenha a cada 15 minutos, se a pressão estiver estável, pode espaçar para cada 30 minutos nas primeiras 24, 36 horas. Manter monitorização cardíaca contínua, manter saturação abaixo de 92%, eu só vou dar oxigênio se tiver com saturação abaixo de 92%, né, isso tem ensaio clínico mostrando que não adianta botar oxigênio no paciente que não está hipoxêmico, manter a glicose adequada e evitar febre, que piora o AVC, e fazer o eletrocardiograma, pessoal, no paciente que não chegou com dor no peito depois que ele voltou da tomo, para não perder tempo com isso. Então, chega, verifica a pressão arterial, monitoriza o paciente, verifica a glicose, funciona os abocates, coleta sangue e vai embora, tá? O exame neurológico pode ser feito no caminho e depois que ele voltar, aí sim vai fazer o eletrocardiograma com calma. Claro, se ele chegar com dor no peito, vai fazer na chegada, né? Evitar punção venosa central por 24 horas, evitar punção arterial por 24 horas, evitar sondagem vesical nas primeiras 24 horas. Se o paciente precisar, porque está com bexigoma, aí depois de 30 minutos da infusão do RTPA, pode sondar, mas idealmente a gente não sonda nas primeiras 24 horas, também não sonda nasoenteral, né? Esse paciente fica com soro fisiológico monitorando hemoglicoteste nessas primeiras 24 horas. E monitorar o score de NIH com bastante frequência por 24 horas, tá? Pelo menos de hora em hora. Lembrar que pode acontecer angioedema orolingual, é raro, mas eu sempre mostro que as pessoas têm que saber que isso existe para poder reconhecer quando ele acontecer, tá? Então, geralmente numa hemilíngua, hemilábio, o paciente começa durante a infusão do trombolítico, geralmente lá por 30, 40 minutos do trombolítico que começa o sintoma, geralmente melhora rapidamente com o uso de metilprednisolona, 150 mg IV, mais difenidramina, mais ranitidina, tem alguns casos que a gente já precisou usar adrenalina, nesses casos se para a infusão do RTPA, tá? Raramente existe a necessidade de entubar o paciente, tá? Então tem que reconhecer precocemente para evitar isso. Lembrar que durante a infusão é raríssimo de acontecer, mas pode acontecer dele reduzir repentinamente o nível de consciência,
piorar do déficit neurológico, cefaleia súbita, elevação súbita da pressão arterial, começar com náusea e vômito, eu tenho que suspeitar com esses sintomas que ele possa ter feito uma hemorragia cerebral, né? Eu tô falando durante a infusão, mas isso pode ser em qualquer momento, nessas primeiras 24 horas, que é onde tem o maior risco de fazer transformação hemorrágica. Se tiver durante a infusão, interrompe a infusão com alteplase, não retira o sistema, não retira a bomba de infusão, desliga o RTPA, avisa que está levando para tomo, não é esperar dar 1 hora, é agora fazer tomografia, coleta exame laboratorial, hemograma, plaquetas, TP, KTTP, fibrinogênio tipo sanguíneo e avisa o neurologista, tá? Chegou na tomo imediatamente com esse paciente, eu vou avaliar a possibilidade de transformação hemorrágica. Pode ser que não tenha nenhuma transformação. O mais comum é a gente chegar na tomo, não tem nada, liga de novo o trombolítico. Nos meus casos, eu tive sorte. As poucas vezes que eu precisei parar o trombolítico e ir para tomo, não era hemorragia, a gente ligou o trombolítico e seguiu, certo? Mas às vezes isso pode acontecer com 8 horas, 12 horas, a gente tem que estar preparado. Como é que a gente classifica a transformação hemorrágica da trombólise? Então, petequial tipo 1, ou infarto hemorrágico, né? Onde eu tenho pequenos pontinhos brancos no leito isquêmico. Petequial tipo 2, ou infarto hemorrágico tipo 2, né? Essa é a classificação de ICAS. Eu tenho petequias um pouquinho mais confluentes no leito isquêmico. O hematoma parenquimatoso tipo 1 ou grau 3 do ICAS, eu tenho um sangue mais denso, confluente, com algum efeito de massa ao redor. E esse, o que a gente não quer mesmo, é o hematoma parenquimatoso tipo 2 ou ICAS grau 4, porque esse é o grave, desvio de linha média, e é esse, né, o parenquimatoso tipo 2, que tem um risco de aumentar a mortalidade e modificar, então, evolução funcional nas primeiras 24 horas, certo? Geralmente, em 3 meses, em termos de evolução funcional, não tem diferença, mas esse aqui é o hematoma sintomático, geralmente é esse que a gente tem que evitar e às vezes precisa reverter, tá? Então, naquele que está durante a infusão da alteplase, se fez a tomo, não tem hemorragia, retorna a infusão da alteplase. Se tem hemorragia, a gente tem que avaliar isso, né, para decidir se precisa reverter ou não, e por isso que não é para chamar a neurocirurgia, é para chamar o neurologista que está acostumado a tratar isso, que vai avaliar essa transformação para ver se realmente precisa fazer reversão ou não, dependendo do momento, e se precisar fazer reversão, a gente tem várias possibilidades, é sempre bom estar com essa tabelinha aqui, né, então, incluindo mais recentemente o ácido tranexâmico ou ácido aminocapróico para tratamento desses casos, tá? Paciente fora de janela, a gente não vai entrar em detalhe hoje, mas se o paciente acordou com sintomas, qual é a melhor abordagem, vai depender do que eu tenho de neuroimagem no meu hospital e o que eu tenho de tratamento disponível. Eu tenho só trombólise, eu tenho trombectomia, eu tenho tomo sem contraste, eu tenho angiotomo, eu tenho, como o Otávio já falou, perfusão, onde eu enxergo o córeo que já morreu de cérebro, e eu enxergo que está em sofrimento e ainda não morreu, né, tentando avaliar se vale a pena tratar esse paciente ou não. Eu posso usar ressonância com mismatch difusão e flare, e eu posso usar difusão e perfusão por ressonância. Então, eu tenho várias possibilidades, a gente vai ter um dia específico para falar sobre isso, tá? Se eu tiver oclusão de grande vaso, o Otávio também já falou, o ideal é começar a trombólise, se está entre 4 horas e meia, e tem oclusão de grande vaso, vai direto para hemodinâmica. Se o paciente tiver indicação de trombólise, vai trombolizando e segue a trombólise até o final, tá? Se não tiver indicação de trombólise, esse paciente, dependendo da janela, vai para a trombectomia o mais rápido possível, até 8 horas, e entre 8 e 24 a gente pode selecionar, então, com perfusão, avaliando o que tem de cérebro para salvar, certo? Eu não vou passar esse vídeo hoje, a gente pode mostrar semana que vem, né, que foi feito lá no serviço do Otávio para mostrar a rapidez do atendimento, a gente pode começar semana que vem mostrando isso, e eu queria terminar, então, mostrando para vocês que a gente
Hoje mudou completamente o atendimento do AVC. Antigamente a gente não tinha o tratamento AVC isquêmico. Hoje é tentar fazer reperfusão sempre que for possível. E isso é o que muda a vida das pessoas e que diminui as sequelas, né? Então, antes, a gente pode comparar com o pit stop na Fórmula 1, lá de antigamente, nos anos 50, onde o piloto parava para trocar os pneus e era todo mundo olhando e uma pessoa lá martelando para trocar aquela roda, o cara ajeitava o banco, dava uma limpadinha lá na frente, dava uma aguinha, né? Mesma coisa, o paciente chegava no hospital, não tinha prioridade, ficava esperando o seu atendimento por ordem de chegada, que às vezes levava 6 horas, aí pedia uma tomografia, que levava 6 a 12 horas para fazer, isso é a experiência no clínicas mesmo, porque não tinha urgência nenhuma, às vezes o resultado dessa tomografia ia ser vista no outro dia, para dar uma aspirina ou não, né? Era isso, mais ou menos, esse pit stop, então cada um fazia o seu trabalho isoladamente e a gente não tinha um tratamento de verdade. Hoje isso mudou completamente, então hoje nós consideramos o atendimento agudo do AVC um pit stop da sobrevivência. Olha o tamanho do time que está esperando a chegada do paciente, e a gente vai mostrar isso com esse vídeo do Otávio na semana que vem. Cada um sabe exatamente o que tem que fazer quando o paciente chegar. Cada um sabe o seu papel e, por isso, o atendimento pode ser muito rápido e rapidamente eu poder dar o tratamento desse paciente, como no pit stop da sobrevivência da Fórmula 1. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Então, a gente faz questão de sempre relembrar o básico, né? Porque tudo parte daí, desse tratamento, desse atendimento básico dos nossos pacientes. E aí, na semana que vem, a gente vai discutir as coisas mais avançadas, né? E agora a gente está aqui, então, junto com o Otávio e com a Gisele, para discutir e, então, ver se tem alguma pergunta. Gisele, não sei se quer colocar alguma coisa a respeito disso, que eu e o Otávio não falamos. Então, Cheirinho, Otávio, então, um prazer sempre estar aqui. Eu acho que a gente tem que começar pelo básico, né? E o básico está ficando cada vez mais avançado, então é interessante a gente ver que ano a ano a gente vem introduzindo como nível de evidência e de fato utilização alguns trabalhos e algumas maneiras de tratar o paciente na fase aguda que antes a gente dizia que era perspectiva, né? Então, a gente já coloca numa aula que é uma aula de trombólise básica, né? Então, a possibilidade da trombólise em janela estendida, vários hospitais já se organizando para fazer a trombólise em janela estendida, a gente já abre a perspectiva com novos trombolíticos, né? Então, há um novo trombolítico num período de pandemia, em alguns países, sendo incorporado a TNT-plase como uma opção para tratamento. Então, é muito bom ver que a gente está tratando uma doença que está em movimento, né? Que a gente está cada vez provendo maiores informações, e a gente aqui no Brasil gerando pesquisa, como o Otávio citou, né? Os novos estudos do Resilient, tentando responder perguntas que são relevantes para o mundo todo, né? Então, acho que foi fantástico, um resumo que acho que a gente poderia passar horas discutindo aqui, né? Há sempre aí dúvidas, mas eu acho que fez uma base para o que a gente vai começar a falar e principalmente para a próxima aula. Eu acho que a gente tem no chat aqui algumas perguntas, né? Interessante ver aí o que o público vai responder. Eu tenho, do ponto de vista logístico e de, assim, do que a gente faz no dia a dia, eu vou começar, então, a fazer, eu acho que algumas perguntas que são interessantes a gente conhecer a realidade de cada serviço, né? Então, tanto para ti, Cheirinha, quanto para Otávio, vocês, na transformação hemorrágica, incorporaram o uso do ácido tranexâmico ou do aminocapróico, quando vocês têm transformação hemorrágica no serviço de vocês? A gente tem feito ácido tranexâmico, Gi. A gente tem feito ácido tranexâmico e crio precipitado, né? E espera o fibrinogênio e, eventualmente, suspende o crio se o fibrinogênio vier alto, né? É como você falou, não tem muito nível de evidência, mas assim, eu tenho uma impressão clínica, raramente acontece. A gente, aliás, daqui a 2 semanas vai ter a tese de mestrado da Camila
né, nossa contratada aqui, falando de mestrado, ela revisou todos os casos de trombose, a gente desde 2001, né, a gente está com mais de 1.000 pacientes trombolizados, né, aqui em Ribeirão. Ela foi até 2017, então está uns 800 pacientes nessa casuística dela. E a nossa taxa de transformação hemorrágica está da ordem, assim, de 3,5% a 4%, mais ou menos. E assim, esses casos geralmente tem evolução realmente dramática, né? É um quadro, mas a impressão que eu tenho é que com o astronexâmico a gente tem visto menos expansão, sabe? A impressão que eu tenho é que limita um pouco a expansão do hematoma, sabe? Em alguns casos até que a gente pensava que a evolução uma catastrófica, a gente conseguiu reduzir a expansão do hematoma. Então eu acho que é válido usar assim. Eu acho que é válido também. Infelizmente, a gente tem muito pouco caso, né, de transformação hemorrágica. Eu não tive ainda a oportunidade de usar ou de orientar ninguém, mas eu acho que é uma boa opção que entrou mais recentemente, né, no nosso arsenal para tratar esses pacientes. Eu acho que é uma boa opção, sim. Tá, eu acho que seguindo aqui e eu estou olhando aqui o chat, se vocês virem alguma pergunta, me interrompam, mas só fazendo um apanhado aí do que foi falado hoje, em que paciente hoje você, Xelinha, e você, Otávio, levariam para uma trombectomia mecânica direto, sem fazer a trombólise endovenosa no paciente elegível? Bom, eu levaria se o paciente estivesse no CAT, fizesse um AVC no CAT do cardiologista, aí eu mandaria fazer direto, às vezes faz a tomo lá mesmo e faz a trombectomia. Porque pela nossa experiência, né, pelo menos ali do Resilient, que a gente viu bem, a experiência, e mesmo no hospital privado, o nosso porta-punção não permite ainda, ao meu ver, que a gente transforme isso, a não ser se realmente chegou, o paciente está na tomografia, um paciente que eu tenho um risco maior, porque ele já tem uma área limítrofe, é um paciente mais frágil, e aí está liberada a hemodinâmica, eu prefiro levar direto, mas se é um paciente que não tem contraindicação, eu fico mais tranquila de fazer a trombólise e levar, porque também não sei em quanto tempo a pessoa vai conseguir funcionar, chegar no vaso. Eu hoje ainda prefiro fazer trombólise endovenosa quando o paciente não tem contraindicação. Não sei o que o Otávio acha. É exatamente isso também, Xelinha. A gente tem uma vantagem aqui, logística, né, no HC, na UE, que a tomografia, da ambulância para a tomografia são 50 passos, né? E da tomografia para a sala de artério são 3 passos, tá? É uma da frente para a outra, tá? Então isso é muito cômodo, né? Então, se a equipe da hemodinâmica, se o pessoal da radiointervenção está dentro do hospital, está dentro da sala, a gente já chegou a ter paciente aqui que a gente levou oclusão proximal direto para a tom. Por quê? Porque ia dar tempo só de fazer o bolos e começar a infusão, não ia correr nem 10 minutos da RTPA, tá? Era um paciente, principalmente quando se você tem oclusão em tandem, eu acho que no futuro, vamos supor que a gente tem um ambiente ideal aí, que você possa fazer trombectomia ultra rápida, que, como a Sheila falou, não é a realidade na maioria dos casos, né? Eu tenho um subgrupo de pacientes que me deixa um pouco preocupado de fazer trombolítico, que é o paciente que tem a combinação de uma oclusão em tandem, quer dizer, ele tem uma oclusão de carótida junto com cerebral médio ou um T carotídeo, né? Porque esse paciente, ele raramente abre só com RTPA, né? Porque de oclusão em tandem a resposta à RTPA é baixa. Segundo, que muitas vezes ele tem uma hipoperfusão crônica já por causa da estenose carotídea, e quando ele faz tem uma estenose crônica, faz uma oclusão em tandem e já tem um infarto bem definido profundo e está hipertenso, essa combinação é meio perigosa porque muito frequentemente tem que botar stent na carótida, tem que deixar a antiagregação depois, e aí com trombolítica em cima, você começa a somar muito fator de risco para ele ter sangramento intracraniano, tá? Quer dizer, essa combinação bombástica de estenose crônica carótida, com oclusão combinada em tandem de cerebral média e carótida interna ocluída, com o núcleo da base já fora, já tudo preto já, e vai ter que deixar a antiagregação depois que botou stent. Então, começa a deixar esse caso, talvez seja um caso que a gente vá direto para a trombectomia mecânica em vez de fazer TPA antes, tá? Mas como a Sheila falou, eu acho que não é a realidade, mesmo nos nossos centros, né, que são os centros, nós temos com mais de 700 casos de trombectomia mecânica
biomecânica já aqui em Ribeirão Preto, tem um serviço do professor Daniel Abud, tem experiência ampla. Mesmo assim, não é fácil botar um paciente na mesa com menos de 30 minutos. É raro os casos que a gente consegue botar o cara na mesa com 30 minutos da chegada no hospital, né? É difícil por causa da logística, né? Então já aconteceu, mas não é muito comum, tá? Pessoal, votem aí. Você levaria seu paciente direto para trombectomia mecânica se tiver oclusão de grande vaso? Vamos ver o que o pessoal acha. E enquanto isso, tem uma pergunta, que é uma pergunta bem interessante, até porque eu discuti isso com o Otávio essa semana, que era sobre a trombólise de basilar acima das 4h30, né? Então, eu queria escutar de vocês até quando. Tem uma pergunta no chat, ou essa semana a gente teve um caso aqui na Escola Paulista, no Infesp. Eu conversei com o Otávio sobre os resultados do BASICS, e aí até quando, na circulação posterior, vocês fazem trombólise endovenosa? Olha, vamos ver o que é Chilena, mas assim, na minha cabeça, basilar é um outro bicho, é uma outra história, tá? Porque o problema é o seguinte, circulação posterior, para começo de história, né, a dinâmica da circulação é totalmente diferente, porque você tem fluxo colateral vindo de baixo e de cima, né? Porque em cima da basilar você tem o polígono de Willis, né? E embaixo você tem todo o sistema arterial redundante também. Então esse é um ponto, o primeiro ponto difícil. Segundo ponto é que a basilar ela não é uma artéria, elas são várias artérias. Né, o terço médio é diferente do topo da basilar, que é diferente do terço inferior. Você tem doença arteriotrombótica, que a resposta é de um jeito, tem doença embólica, que a resposta é de outro. Né? Então, isso é um segundo grau de heterogeneidade. E terceiro aspecto é que, muito frequentemente, a apresentação clínica da doença da basilar, ela, em vez de ser súbita, como é a cerebral média, ela costuma ser indolente. Né? Não é incomum na oclusão de basilar você ver um paciente 2, 3 dias com queixa de vertigem, uma certa diplopia, e de repente ele entra em coma e fica tetraplégico. Tá? É porque já tem até descrito, tem um trabalho muito elegante do pessoal da Utrecht, que eles viram um trombo, o trombo migrando para cima e para baixo, um trombo em êmbolo, né? O trombo parecia que ele estava vindo da basilar, mas ele migrava. Uma hora ele subia, uma hora ele descia, uma hora ele subia, uma hora ele descia. É o trombo solto dentro da basilar impactando ali. Então, não é incomum a gente ver paciente 2, 3 dias flutuando. Então, na prática, eu acho que o BASICS trouxe uma resposta muito interessante, né? O BASICS, eu não encaro o BASICS como um trial negativo, né? Se você for olhar, a taxa que a gente esperava de boa resposta terapêutica com a trombectomia foi exatamente o que aconteceu. A gente esperava um número e deu exatamente aquilo. O que surpreendeu a gente no BASICS foi a boa resposta da terapia trombolítica. A gente não esperava tão boa resposta da terapia trombolítica. E por que isso aconteceu? Por 2 fatores. Primeiro, porque a gente usou a terapia trombolítica baseada não no momento de início dos sintomas, mas no momento pretenso de oclusão da artéria basilar. Então, quer dizer, quando o paciente desenvolveu sintoma grave, porque esse paciente com sintoma leve, ele não faz nem isquemia às vezes, ele não faz nem a área de extensa de isquemia, né? Então, eu acho que a gente deve tratar basilar agressivamente, que é uma doença catastrófica, 80% de mortalidade, ou então deixar o paciente encarcerado. Para pacientes graves, a gente costuma usar o horário de início do sintoma de oclusão de basilar, quer dizer, tetraparesia, coma. Se a tomo estiver boa, eu sou agressivo com basilar, inclusive com trombólise, né? E uma das coisas que eu faço é o seguinte, eu tenho sido surpreendido com a boa resposta terapêutica à trombólise, então a gente não deve deixar de indicar trombólise quando tem oclusão de basilar. Eu acho que essa é a principal mensagem do BASICS, não deixar de indicar trombólise quando necessário. Não é só trombectomia que funciona para basilar, tá? E porque às vezes a trombólise funciona, principalmente para pacientes com NIH mais baixo, tá? E para pacientes com NIH grave, a gente deve fazer a trombólise, depois a trombectomia e investir se a tomo ainda estiver boa, se não tiver com uma área muito definida já de isquemia. Otávio, então, que só resumindo, assim, que eu acho que a pergunta era se, eu acho que você acabou respondendo que você faria, considerando o momento da oclusão, né, então o momento do rebaixamento de potência, né, inclusive foi essa discussão que a gente teve essa semana,
independente do momento da oclusão, e aí queria ouvir o que a Xenia acha também. Então, assim, num paciente com uma tomo boa e, por exemplo, 6 horas de início. Então, você sabe o início dos sintomas, né? Então, o início não é o rebaixamento de consciência, mas é um sintoma bem marcado. Até quando, do ponto de vista, assim, de janela, vocês vão? Que eu acho que essa foi a pergunta do João Ricardo. Bom, eu já tenho vários casos de trombólise em basilar. Basilar é outro bicho, como diz o Otávio. Realmente, a tomo é boa, eu não tenho outra opção, eu trombolizo basilar. Também. Sem medo, né? Onde é que a gente se preocupa? A gente teve casos recentes agora que a gente trombolizou e já trombolizou com 18 horas, com 24 horas, porque o paciente, às vezes, fica perdido, como o Otávio disse, às vezes o sintoma é mais leve, ele fica perdido tratando uma vertigem, como uma labirintite, e aí daqui a pouco ele afunda. E às vezes não, às vezes tem dificuldade de reconhecer que é um AVC de fossa posterior, então a gente realmente, se a toma é boa e a penumbra a gente sabe que é maior e que sangra menos, eu trombolizo sem medo. Onde sangra mais é quando já tem a cerebral posterior comprometida, e daí a gente já sabe, bom, aqui vai sangrar, mas o tronco ainda pode ser salvo, eu trombolizo, aquela área que já morreu da cerebral posterior pode ser que sangre, né? Então, até isso a gente já viu e realmente tem que pesar quando, por exemplo, agora que a gente está com 100 devices para tratar paciente na fase mais precoce, né, e eu não tenho device para tratar basilar no SUS nesse momento, a gente tromboliza pacientes na janela mais estendida, dependendo da imagem. E o pessoal aqui que eu pedi para votar se trombolizaria pacientes com oclusão de basilar numa janela além de 4 horas e meia, metade, 55% disse que sim, né? Os outros agora, depois que a gente conversou com eles, provavelmente vão começar a fazer também, né? A Gil, acho que trancou ali, o pessoal está perguntando, gostaria de saber se vocês propõem trombólise para paciente que recorre de AVC intra-hospitalar e pacientes internados em unidade de AVC. Gente, isso aqui é questão da semana que vem, que a gente espera que esteja com o Alexandre Longo junto com a gente. Próxima semana, no spoilers, no spoilers. Nós já estamos aí com 1 hora e 50 minutos, eu acho que a gente... Não vamos estragar a nossa semana, que vai ser muito legal. Vai ser discussão da vida real, né? Dos casos desafiadores que a gente encontra. O paciente não lê o livro, né, Gisele? O paciente não lê o livro e é impressionante os casos que a gente enxerga, que a gente encontra. Exatamente, Helena. E nós vamos falar sobre isso. Esse é um tema importante e a pessoa que mais tem experiência com isso é o Alexandre Longo, né? O paciente que teve um novo internado, ele vai contar para você sobre isso. Excelente a pergunta. Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mas eu, paciente com AVC... Cenas dos próximos capítulos. Exatamente. A Letícia está comentando, paciente com oclusão de grande vaso, com trombo maior que 8 milímetros e o intervencionista estiver dentro do hospital, realmente talvez seja um caso para levar direto, né, respondendo a nossa questão anterior, principalmente com lesão esteno-oclusiva carotídea, que foi o que o Otávio falou também. Eu acho que essas são as perguntas mais importantes. Eu acho, pessoal, que o resto vai ficar para a semana que vem, que a gente vai estar aqui, né, de novo, vai estar aqui com outros grandes colegas, um grupo que realmente implementou a trombólise no Brasil, e aí vocês aproveitem para tirar as dúvidas do dia a dia. A gente vai trazer alguns temas que nós também discutimos no nosso dia a dia, né, porque não estão nos livros. 7 horas na semana que vem, aguardamos vocês para a gente falar sobre tudo aquilo que você queria saber sobre trombólise e nunca teve coragem de perguntar. Nós vamos trazer as perguntas. Excelente. E vocês também contribuam com a gente. Tá bom, pessoal? Gi, tá joia, gente. Grande abraço Tchau, aí. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau. All I want is to dance with you now, is to dance with you once again. Da, 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 da. All I want is to feel you so close, is to be with you till the end. Da, 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 da. We might be oceans apart, but maybe you can hear it's the sound of my heart. Da, 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 da. All I want is to dance with you now, to the beat of your love again. It feels like dum 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 da da da.
It feels like dum 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 da 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 dum dum da da All I want is to dance with you now, is to dance with you once again. Da 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 da. All I want is to feel you so close, just to be with you till the end. Da da da. We might be oceans apart, but maybe you can hear it's the sound of my heart. Da da da. All I want is to dance with you now, to the beat of your love again. It feels like dum dum.